Tá. Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Virgínia Parente, eu sou professora do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Estou aqui em nome do professor José Roberto Cardoso e da professora Suani Coelho, professor José Roberto da Poli-USP, da Elétrica, e a professora Suani Coelho, colega aqui do Instituto de Energia e Ambiente. E eles são ambos coordenadores e vice-coordenadora do curso do Programa de Eixos Temáticos da USP, que é um programa voltado à formulação de políticas públicas. Existem 11 eixos temáticos, é um programa que já está em andamento há cerca de 6 meses, e para várias áreas do conhecimento. A nossa área é a área de energia, e nós temos explorado diversos assuntos e tópicos que são caros ao setor de energia, através de workshops, justamente para desenhar e sugerir políticas públicas nessa área, a pedido da reitoria da USP. Hoje nós temos o tópico Tecnologias de Fronteira nos Sistemas de Energia Elétrica, e para isso nós temos a presença do professor Valmir de Freitas Filho, que será apresentado pelos nossos moderadores, e também do Ciro Bocuse, colega também da Fiesp e da Anshan, não é? Também especialista nessas áreas, inclusive na área de redes inteligentes. E temos conosco, então, os moderadores, o professor Eduardo Assada e também o professor José Carlos. Então, eu passo agora a palavra aos moderadores para apresentar os nossos palestrantes de hoje desse nosso workshop. E agradeço a todos pela presença. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo Assada, eu sou professor da Escola de Engenharia de São Carlos. Já de início, já gostaria de agradecer aqui a presença do Valmir de Freitas Filho, professor aqui da Unicamp, do Ciro Bocuse também, representando o nosso setor produtivo aqui, onde a gente vai discutir bastante aqui sobre tecnologias de fronteira, né, aplicadas a sistemas de energia elétrica. Eu sou um dos moderadores, eu vou dividir meu trabalho com o professor José Carlos de Melo Vieira Júnior, professor aqui da Escola de Engenharia de São Carlos também, e vamos dividir o trabalho. Vou começar aqui com a apresentação do professor Valmir de Freitas Filho, e já em seguida, eu acho que já posso pedir para o professor Valmir aqui iniciar a apresentação, porque aí a gente já fica alinhado da apresentação da biografia com a apresentação, né, e o pessoal não esquece. Então, professor Valmir de Freitas Filho, professor doutor, obteve títulos de engenheiro eletricista e mestre pela Unesp Ilha Solteira em 1994 e 1996, título de doutor pela Unicamp em 2001, onde atualmente é professor titular. Atuou em diversas oportunidades como professor e pesquisador visitante da University of Alberta, no Center for Urban Energy Canada. Participou como pesquisador principal em mais de 50 projetos de pesquisa e desenvolvimento financiado por empresas e agências brasileiras, canadenses, indianas e costa-riquenhas, tendo sido responsável pela concepção e implantação do maior laboratório vivo da América Latina para a integração das tecnologias emergentes em sistemas de energia elétrica. É co-inventor de 2 patentes e de um programa de computador licenciado e comercializado por empresa de TI. Ministrou dezenas de palestras internacionais convidadas, sobretudo em eventos do I3E. Publicou mais de 80 artigos em revistas científicas internacionais, mais de 100 artigos e congressos, finalizou o treinamento de mais de 50 pesquisadores de pós-doutorado, doutorado e mestrado, sendo que um desses trabalhos obteve o prêmio CAPES de tese. Na Unicamp, obteve o prêmio Zeferino Vaz, por sua atuação em pesquisa, prêmio Excelência Docente, pela dedicação e contribuições para os setores e sociedade, e atuou como chair do I3E Quality Data Analytics Working Group, recebeu o I3E PES TD Committee Award for Outstanding Technical Report em 2020, foi editor do I3E Transactions on Power Delivery e recebeu o Outstanding Reviewer Award from the IEEE Transactions on Power Systems em 2018. É pesquisador de produtividade e pesquisa do CNPq nível 1B. Suas áreas de atuação são sistemas de distribuição de energia elétrica, recursos energéticos distribuídos, qualidade de energia e proteção. Após essa curta apresentação, vou passar a palavra aqui para o Valmir. Valmir, fique à vontade, então, para a sua apresentação. É uma grande satisfação. Obrigado, Assada. Primeiro é constrangedor, né? Isso daí são aquelas coisas que a gente escreve nas biografias, mas nunca espera que as pessoas leiam na sua presença, né? Então, a gente fica até um pouco sem graça com tudo isso.
Bom, mas falando um pouco mais sério, aí, primeiro eu gostaria de agradecer o pessoal do IEA, né, pelo convite, ao José Cardoso pelo convite, a Virgínia, ao Eduardo e o Zé Carlos também pelo convite. Em diferentes momentos da nossa carreira, para quem não sabe, eu, o Assada e o Zé Carlos, nós dividimos aí o mesmo laboratório, em alguns momentos aqui na Unicamp, então somos amigos aí de longa data. Também é um prazer compartilhar aqui com o Ciro, estive até com um evento com o Ciro na semana passada. Então vamos lá, vou tentar falar aí da nossa apresentação. A apresentação está em inglês, mas como vocês estão vendo, eu vou falar em português, até porque alguns termos, às vezes, ainda eu não achei uma tradução completamente adequada para o português. Mas a ideia é falar um pouquinho desse Grid Edge Technologies, o que é isso dentro do setor elétrico. E para não ficar algo tão maçante, eu vou, né, porque essas palestras são pessoal fora da engenharia elétrica, vamos dizer assim também, eu vou rapidamente para o conceito de 3D, o que é esse conceito dentro do setor elétrico, esse conceito também existe em outras áreas, mas dentro do setor elétrico, e falar um pouquinho sobre a transição energética, né, que eu acho que o vetor de eletricidade aí tem um papel fundamental dentro dessa transição energética. Então, a ideia é essa, eu vou definir o que é o Grid Edge Technologies e o 3D Concept, e depois eu vou alguns insights sobre Energy Transition, que é algo bastante complexo, né? Não é algo tão simples de ser falado em 15, 20 minutos, né? É um assunto vasto. Eu vou tentar falar algumas coisas aqui, sempre puxando para o lado do setor elétrico aí, que é onde eu atuo, onde o Ciro atua, onde os dois moderadores atuam também, né? E alguns comentários finais aí. Bom, pessoal, o que seria esse conceito de Grid Edge Technologies, né? Eu acho que mesmo quem não é do setor, nos últimos 10 anos se acostumou com o conceito de redes elétricas inteligentes. Acho que o Smart Grid é algo que teve em diversos fóruns, não somente os especializados, né, governantes. Eu sempre falo que ele se tornou extremamente popular quando o Barack Obama, em 2008, começou a utilizar esse termo. Então, é um termo que certamente está fora aí do setor elétrico. Então, tem as redes inteligentes, e existe um componente dessas redes inteligentes que atualmente está bastante sendo discutido, que é esse Grid Edge Technologies. E eu trouxe aqui, eu não vou ficar lendo as definições, mas só para trazer a ideia é o seguinte, olha, existem definições da mídia especializada, que é a Green Media, de Green Tech Media. Existem definições de fóruns que não têm a ver com o setor elétrico, então aqui no Fórum Mundial Econômico. Existem as definições da EDSIM, de dois grandes players, fornecedores de soluções para o setor, Siemens e ABB. E existe também uma certa definição aqui do IEEE, que é a entidade máxima aí que organiza a maioria das ideias e conceitos dentro do setor de engenharia elétrica e eletrônica. Basicamente, o que todo mundo aí vai dizer, não tem uma definição única, mas todo mundo vai dizer que é o seguinte, é uma série de tecnologias em hardware e software que está promovendo no setor elétrico o conceito de 3Ds, que é a descentralização, a descarbonização e a digitalização do setor elétrico. E o que seria essa descentralização, descarbonização, a digitalização? Acho que aqui a gente começa a entrar um pouquinho mais o que realmente não fica tão filosófico. Aqui eu tentei mostrar quais são as tecnologias chaves e quem são os participantes chaves aqui. A descentralização, pessoal, do setor elétrico está ficando extremamente claro com o quê? Com os recursos energéticos distribuídos. O que eu estou falando aqui? A micro e a mini geração, a fotovoltaica, né? E esse é um movimento relativamente recente em que todos os consumidores se tornaram aptos a quê? A produzir a energia elétrica, né? Então, isso promove a descentralização. O produto sempre foi feito pelas concessionárias, pelos os grandes players, e agora não, o produto, energia, potência elétrica, pode ser feito, pode ser produzido pelo consumidor. Então, querendo ou não, isso promove uma descentralização do setor. Então, estamos aqui, os consumidores que produzem energia, isso também faz o surgimento de prestadores de serviços, né? O setor elétrico sempre foi um setor muito fechado, né? Um setor muito baseado na concessão pública de direito. Aqui não, começa a ter mais uma abertura, qualquer consumidor participar, começa a surgir opções aí de prestadores de serviços, e tem os recursos energéticos distribuídos e assim por diante, até uma coisa futurista aqui, olha, primeiro eu estou falando uma coisa bem atual, fotovoltaica. Todo mundo no mundo já
é uma coisa que explodiu, mesmo no Brasil, nós já chegamos a 15 gigawatts aí de potência instalada de micro e mini geração, 99% disso é a fotovoltaica, né? Mas a gente também está falando daquela tecnologia que está vindo ainda, que seria os veículos elétricos e assim por diante. Mas uma coisa que essa descentralização pode vir a trazer, pessoal, é até ter algumas disrupturas no mercado de energia elétrica. Hoje a gente é muito, né, a gente faz aquisição da nossa energia elétrica direto da concessionária. Isso mesmo se eu abrir o mercado, como foi feito em alguns países já do mundo, eu ainda vou para alguns players credenciados, mas pode chegar em algum momento em que eu tenho esse conceito aqui de Transactive Energy, que é a comercialização peer-to-peer. Eu acho que isso está muito longe, né, de um consumidor comercializando com outro consumidor e assim por diante. Isso ainda está muito longe, mas o resto, o consumidor ativo, o consumidor produzindo, isso já é realidade, e isso já causa uma descentralização grande no setor. O outro D é a descarbonização, ou a gente pode falar também aqui a eletrificação da economia. O que eu costumo explicar aqui é o seguinte: nenhuma economia mundial será capaz de atender qualquer dos requisitos de redução de emissão dos gases de efeito estufa se não for via eletrificação da sua economia e transformar a sua eletricidade produzida por geradores renováveis. Então aqui eu estou colocando, olha, como tecnologias-chave, a geração renovável, aqui eu destaco eólica, fotovoltaica e a hidrelétrica, que muitas vezes é abandonada, né? As pessoas esquecem dela, mas seria fotovoltaica, eólica e hidráulica. E a eletrificação de parte da economia. O mais claro para todo mundo é a mobilidade elétrica. A gente começar a transformar os carros em carros elétricos. Mas tem toda uma parte de eletrificação, por exemplo, de aquecimento, refrigeração, eletrificação de diversos processos dentro da indústria. Inclusive, essa parte de eficiência energética, boa parte disso é trocar máquinas térmicas, máquinas mecânicas por soluções elétricas, que tendem a ter uma eficiência muito maior. E eu acredito piamente disso, que o país que não partir para a eletrificação da sua economia é um país que vai estar atrasado. Um país que não tiver condições de produzir a sua energia elétrica via energia renovável é um país que vai ficar para trás nos próximos 10 anos, certamente. Agora, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui, pessoal, embora eu comecei falando da descentralização, uma coisa que é importante, e isso eu tento discutir nos grandes fóruns, um conceito que às vezes está errôneo, é que as pessoas pensam que como o consumidor agora pode produzir sua eletricidade, vai haver o quê? Uma desconexão da rede elétrica. Eu não vou precisar mais da rede elétrica. Isso é algo que não vai acontecer, pessoal, no curto prazo. Isso não faz nenhum sentido do ponto de vista econômico para o país, ok? Por que eu preciso aqui das redes elétricas, que é o que eu estou chamando aqui dos serviços de concessão, né, as utilities, e o grid aqui, que seria as redes elétricas? Eu preciso disso para quê, pessoal? Se eu estou eletrificando a minha economia, eu tenho que garantir o quê? A qualidade do produto, eu tenho que garantir o quê? A confiabilidade do produto. Isso só é possível via uma rede elétrica robusta. A outra coisa super importante, se eu estou eletrificando minha economia, eu tenho que ter o quê? Um certo controle sobre a formação de preços dessa energia elétrica. E se eu preciso ter um certo controle sobre a formação de preços dessa energia elétrica, vai ter um impacto enorme na economia do país, eu preciso de quê? De um serviço regulado. Eu preciso de ter as concessionárias de distribuição, eu preciso ter as concessionárias de transmissão. E, finalmente, o terceiro ponto que deixa claro que eu preciso da rede elétrica é como que eu vou escoar essa produção de geração renovável se não for via rede elétrica. Por mais que a geração distribuída aqui cresça, eu vou te dar um número só da fotovoltaica. Por mais que cresceu, os consumidores colocaram a geração fotovoltaica, nós estamos chegando em 15 gigawatts de capacidade instalada. O que tem de capacidade só solar, não estou nem contando o resto, centralizada, ou seja, grandes fazendas solares que precisam da rede elétrica para distribuir a sua energia, é 60 GB, ok? Então, a gente está falando aí de 4 vezes mais do que a gente tem em termos de capacidade instalada dos consumidores. Esse 60 GB não está instalado ainda, pessoal. Eles estão outorgados, são empreendimentos maiores, são empreendimentos que ganharam os leilões e devem entrar nos próximos anos. Então, embora eu tenha descentralização, pessoal, eu preciso da rede elétrica. Isso eu espero deixar claro logo do início. Por quê? Porque eu quero eletrificar a minha economia, ok? Desde ser mais eficiente, até para atender toda essa parte de redução dos gases de efeito estufa. E, finalmente, pessoal, eu tenho a digitalização,
ok? Quanto mais informação, mais dado, mais digitalização, mais eficiente eu consigo ser. E aí uma tecnologia-chave seria o medidor eletrônico com comunicação que nós devemos ter em algum momento em todos os consumidores brasileiros. Nós ainda não temos isso, pessoal, ainda é uma... Fazer essa mudança tem um custo econômico, então isso ainda não foi completamente fechado pelo regulador, pelos agentes e tudo mais, mas falta pouco, mas mundialmente isso já é realidade. Na China existe mais de 500 milhões desses equipamentos instalados, nos Estados Unidos já passou de 90 milhões desses equipamentos instalados. E esse cara me permite o quê? Me trazer uma quantidade de dados gigantesco para que eu consiga operar todo esse setor elétrico de forma muito mais adequada, muito mais eficiente, reduzindo custos e assim por diante. E os players aqui são quem fornece as soluções aí de software, ok? Então esses são os 3Ds aí que estão acontecendo. Você vai achar em outras apresentações, tem pessoa que traz o 4D com a diversidade, mesmo o 5Ds, mas eu acho que para essa apresentação a gente ficar nesse descentralização, descarbonização, que está diretamente ligado com geração renovável de eletricidade, mas também eletrificação da economia e a digitalização. Bom, com isso, pessoal, eu tenho aqui um slide que eu falo que é a nossa visão de pesquisa e desenvolvimento para o setor. Então, eu tenho essas tecnologias emergentes, que eu já falei um pouco, né? Mobilidade elétrica, geração residencial e assim por diante, mais dados e medições, os sensores. Eu tenho as tecnologias habilitadoras, que daí tem tudo aqui a ver com digitalização, pessoal. Computação, comunicação, data science, data analytics. Com tudo isso, pessoal, eu não vou entrar aqui para não ficar maçante, fazer toda a parte de pesquisa para fazer com que o setor elétrico exerça as suas funções de forma mais adequada, ok? Que eu consiga fazer isso de forma melhor tecnicamente, que eu consiga fazer isso de forma melhor economicamente, assim por diante. Mas no final, o que a gente quer? É benefício para a sociedade, ok? Eu quero ser mais eficiente, ok? Melhor confiabilidade para ter uma redução dos custos de energia. Eu quero ser mais verde, né? A redução da emissão dos gases de efeito estufa. Eu quero o melhor produto e serviço que a gente separa, o que é potência, energia, o que é o fornecimento. Tudo isso é o que a gente sempre quer. Mas, além disso, eu vejo o setor com aquela descentralização, descarbonização e tudo mais, como ele se tornando um setor que já é de serviço. O setor elétrico é um setor de serviço, que é fornecer acesso à energia elétrica, né? É isso que a distribuidora faz, é isso que a transmissora faz, mas ele vai se tornar um setor de plataformas de serviços. E aqui eu vou dar alguns exemplos, existem muitos outros que você poderia pensar. Mas, por exemplo, se eu tenho na residência de todas as pessoas, todos os consumidores, esses medidores eletrônicos, eu posso antecipar grandes catástrofes públicas. Porque se você tem um terremoto, se você tem uma inundação, se você tem um furacão, qualquer coisa que você tem, a concessionária vai ser uma das primeiras a saber onde isso está acontecendo, qual a região afetada, porque esses medidores vão parar de se comunicar com a central das empresas de distribuição. E eu posso prestar serviço, então, para a defesa civil pública, né? Outro exemplo, as concessionárias, elas sabem de distribuição, elas sabem onde está sendo instalado um novo condomínio, onde está sendo instalado um novo shopping center. Eles são os primeiros que vão recebendo esse tipo de informação, primeiro não, mas um dos primeiros, para você ir expandindo a sua rede elétrica. Com isso, a gente pode pegar essas informações e levar ao governo para quê? Para fazer uma melhor expansão da nossa cidade. Então, se eu estou começando a ter determinados condomínios em determinadas regiões, eu devo ter o quê? Escolas, hospitais e assim por diante. Então, eu posso trazer essas informações do setor elétrico para a parte de defesa civil, para a parte de planejamento das cidades inteligentes e até uma outra série de aplicações na parte de monitoramento, segurança e assim por diante. Não vamos nos aprofundar tanto nisso. E daí eu vou chegar na parte de transição energética, pessoal. Peguei aqui a definição da S&P Global, que é basicamente o que seria a definição de transição energética hoje. É sair de um sistema dependente massivamente de combustíveis fósseis e ir para um sistema baseado em energia renovável, eólica, solar. E eles põem as baterias de lítio. Eu trocaria isso por armazenamento de energia. Eólica, solar, armazenamento de energia, hidráulica é o quê, pessoal? É eletricidade no final. Então, uma coisa importante é ver como a eletricidade é importante nessa transição energética. E uma outra coisa que eu trouxe aqui de um autor que eu gosto muito, que é o Václav Smil, que é, por mais que a gente invista nisso, é um processo lento. Fazer uma transição energética mundial não é algo simples, nem mesmo nacional. Pessoal, por que a gente está fazendo essa transição energética?
principalmente para reduzir a emissão dos gases de efeito estufa. E uma coisa interessante é que 70% de toda a emissão do gás de efeito estufa está relacionado com o setor energético. Ok? 60% quase está como a indústria utiliza a energia, como o setor de transporte utiliza energia e como os prédios utilizam energia. E boa parte disso, pessoal, é possível fazer o quê? Eletrificar. Esse é o grande passo aí nessa nossa transição energética, né? E aqui, como isso fica claro, eu espero nesse slide. Aqui é um documento publicado pela International Renewable Energy Agency, né, a ARENA, falando quais são os 6 grandes passos. Eu dividi em 5, porque 2 são muito juntos, para você conseguir atender os protocolos de redução em 2050. Desses 5 grandes passos, pessoal, 4 têm a ver com o setor elétrico. Renovável, utilizar eólica, solar, é eletricidade. Eficiência energética é transformar boa parte dos equipamentos térmicos em equipamentos elétricos, equipamentos mecânicos e elétricos e assim por diante. Então, tem a ver com o setor elétrico aqui. A eletrificação da economia. Direto o nome já diz. O hidrogênio verde. O que é o hidrogênio verde, pessoal? Nada mais é do que eu produzir o hidrogênio utilizando eletrólise, por exemplo, utilizando energia solar, utilizando energia hidrelétricas para fazer essa eletrólise, ou seja, eletricidade. Então a gente vê que 4 dos 5 grandes soluções apontadas para a IRENA está relacionado com o setor elétrico. Então uma das coisas que eu quero tentar deixar uma mensagem aqui até o final da minha apresentação é como o setor elétrico é relevante nessa transição energética, ok? Lógico, alguém pode falar, olha, eu estou puxando a sardinha para o meu lado por ser do setor elétrico, mas isso eu estou trazendo documentos internacionais que não necessariamente é só a minha opinião. E aqui é um outro gráfico que deixa isso muito claro, pessoal. Esse daqui é o investimento em energia mundial nos últimos anos. E está dividido todo o investimento no setor de óleo, gás, carvão e outras formas de combustíveis. Okay? Então, toda a parte de petróleo e assim por diante aqui tá incluso nisso daqui. Okay? Isso é todo o investimento que eu tenho no setor de potência. O setor de potência aqui, pessoal, nada mais é do que o que eu estou chamando de rede elétrica. Okay? É a transmissão, é a distribuição, é a parte de geração de energia. Okay? É o setor elétrico tradicional aqui. E, finalmente, essa aqui, a parte de energética no usuário final. Isso seria até parte daquele grid edge, a parte daquela descentralização. Mas onde eu quero mais chamar a atenção aqui é o seguinte, pessoal. O investimento no setor elétrico mundialmente já é maior, só no setor de potência, já é maior do que a soma do investimento em carvão, petróleo e gás. Ok? Quando eu me formei, há pouco mais de 2 décadas, o investimento na área de petróleo, carvão e gás era cerca de quase 10 vezes maior do que o investimento em todo o setor elétrico. Isso é uma mudança de paradigma extremamente clara, pessoal. E por que isso? De novo, se eu não fizer a eletrificação da economia, eu não vou conseguir atender nenhum dos protocolos de emissão de gases de efeito estufa. Então, esse aqui é um número mundial, ok? Que eu espero que deixe alerta as pessoas de como o setor de energia elétrica pode colaborar muito com o futuro da nossa economia. E aqui, só para dar um número, esse é o investimento mundial, que dá para ver que é maior do que o PIB brasileiro em 2021. Um outro slide que eu gostaria de chamar bastante atenção também, e tem a ver até com o anterior, é esse slide aqui, que é como as empresas de óleo e gás, petróleo, né, e gás, estão diversificando os seus investimentos. Se você pegar aqui, ó, British Petroleum, Total Energy da França, a Shell, não só eles estão investindo na parte de geração renovável, solar e eólica, mas o mais relevante é essa coluna aqui, olha. Eles estão investindo na parte de serviços de eletricidade, pessoal. Serviços de eletricidade é rede elétrica. Isso é que a gente deixa claro. Então, o que eu vou mostrando aqui? Essa mudança de uma economia baseada em combustível fóssil para uma economia cada vez mais eletricidade vai ser relevante. E isso está claro não só naqueles investimentos mundiais, mas essas grandes empresas, são empresas que existem algumas há 100 anos. Elas já antevendo que elas têm que se modernizar. Inclusive, eu trouxe aqui uma afirmação do presidente da Shell. Primeiro, eles fizeram uma afirmação, anos atrás, que ele falou assim, a Shell será a maior empresa de energia renovável do mundo, o que já é extremamente relevante.
Mas passou depois 2, 3 anos, ele veio com essa outra afirmação, agora recentemente, há 1 ou 2 anos atrás, a Shell vai se tornar a maior empresa do mundo em eletricidade, não é só em renovável. Então a gente já vê que todas as grandes petrolíferas já estão caminhando para esse caminho da eletricidade e não só a geração, a fornecimento de serviço. Existe até um plano, provavelmente, que deve começar a acontecer com a Petrobras já tinha um pouco essa visão, mas deve crescer ainda mais, da Petrobras se transformar o quê? Numa empresa de energia, não necessariamente só de petróleo, ok? Então, novamente, mostrando aqui como o setor de eletricidade vai ser relevante aí nas próximas décadas. A outra coisa que eu gostaria de chamar é que é o investimento só no setor elétrico. Embora a parte de solar seja o que todo mundo vê e todo mundo mais fala e é relevante, eólica, a mesma coisa, o que eu trouxe esse gráfico é para mostrar como a gente ainda precisa das redes elétricas. Isso aqui é um investimento distribuição, rede elétrica e distribuição. Isso daqui é o investimento transmissão, rede elétrica e transmissão. Esses dois investimentos, pessoal, nos últimos anos, é maior do que todo investimento em solar. Então, deixando bem claro, pessoal, é relevante as pessoas poderem produzir a sua energia via solar. É extremamente relevante eu ter a fazenda solar, a fazenda eólica, as hidrelétricas, é isso que é o renovável, mas não adianta nada eu migrar para essa parte de geração renovável se eu não tiver uma rede elétrica para fazer o transporte dessa energia, uma rede elétrica para que eu consiga garantir a qualidade desse produto, uma rede elétrica que eu consiga ter o quê? Uma certa controlabilidade, previsibilidade dos custos para essa economia que está cada vez mais se tornando eletrificada, ok? Então, isso que é outra coisa que eu quero chamar a atenção. Esse movimento para a eletrificação, mas também de continuar sendo necessário eu ter esse modelo das redes elétricas, porque em muitos fóruns, sobretudo quem não é tanto da parte técnica, tem uma tendência a achar, não, vamos acabar com as concessionárias de distribuição e transmissão, faz sentido? Não, não faz o menor sentido do ponto de vista econômico, isso pode ser uma catástrofe para os nossos países, como economia. Aqui é outro slide interessante para mostrar o seguinte, quanto que a indústria, eu tenho um slide similar que é os governos investindo, mas em meia hora eu acho que não dava para mostrar tudo isso, eu trouxe só como o ambiente corporativo investe em pesquisa. E uma coisa interessante de ver aqui, pessoal, é quem mais está investindo em pesquisa é o setor automotivo. Ok? Lógico, a gente está mudando do setor automotivo a motor a combustão, um setor automotivo para o motor elétrico. Isso demanda muita pesquisa, né? E todos os grandes fabricantes já decidiram isso não tem mais volta. Mas o segundo aqui que mais investe, comparado aí com o investimento em óleo e gás, é o setor, de novo, de eletricidade. Redes, fornecimento e geração. Então, existe um investimento pesado para continuar fazendo os avanços desse setor. É um avanço de um setor que existe há um século, mas ainda existe margem para a gente melhorar ele. Perfeito? E outra coisa relevante é ver quanto que dessa indústria reinveste em pesquisa. Então, a gente, de novo, vê aqui a indústria automotiva em torno de 5% de investimento e a indústria de eletricidade de 2% a 3%. Okay? Então, é fundamental ter isso claro, a gente criar políticas que permitam ter esse investimento. No Brasil, a gente tem uma política já interessante, que é o IPID-ANEEL, mas a gente tem que saber como aperfeiçoar, como manter essas políticas e assim por diante. Finalmente, um outro item que eu acho que é extremamente relevante, que é o que eu vim falando de tudo, é os produtos verdes. O que seriam os produtos verdes, pessoal? Aqui eu trouxe quais são 5 das 6 ou 7 indústrias mundiais que são mais intensivas em termos de energia. A indústria de fertilizante, a indústria de metal, a indústria de papel e celulose e a indústria de cimento. Okay? Boa parte dessa indústria aqui, o que é relativamente simples, já existe a tecnologia, pessoal, de eu fazer a eletrificação dessa economia. Ok? A gente pode fazer a eletrificação da produção de aço e tudo mais, de papel, de fertilizante, eu vou voltar a discutir aqui um pouco mais. A indústria de cimento ainda não é tão simples, ainda precisa ter desenvolvimento tecnológico. Mas essas outras indústrias, já existe tecnologia para isso. E são indústrias não só que elas consomem muita energia, como elas também contribuem bastante para a parte de emissão de gases de efeito estufa. Vou dar alguns exemplos aqui, um pouquinho mais de detalhe. Pessoal, com a guerra da Ucrânia, qual foi além da dificuldade de falta de gás aí na Europa, um problema energético gigantesco, qual foi um dos outros impactos?
fertilizantes, sobretudo no nosso país, que 80% é importado. Uma das coisas que eu gosto de falar do hidrogênio verde aqui, pessoal, opinião minha, o hidrogênio verde, eu produzir ele para depois produzir de novo eletricidade, não faz muito sentido. A eficiência disso é muito baixa, vai estar abaixo de 40%, 30%, alguma coisa em torno disso. Então, na minha opinião, não faz sentido isso. Mas ao eu produzir hidrogênio verde, pessoal, um dos produtos que eu posso transformar esse hidrogênio verde é o quê? Amônia. A amônia é 90% de todo o consumo energético para a produção de fertilizante, sendo que a indústria fertilizante é 1,2% de todo o consumo energético mundial e é o mesmo número em termos de emissão de gases de efeito estufa. Então, o Brasil, por ter uma matriz elétrica já bastante renovável, pode ser um grande produtor de hidrogênio verde / amônia para exportar para uso interno e assim por diante, até mais fácil fazer esse transporte de amônia e tudo mais do que o hidrogênio verde. Esse é um exemplo. A indústria aqui de metal, o Brasil sempre teve tecnologia para isso, nos últimos anos houve uma redução pelo aumento do custo de energia, mas se no futuro eu tiver o seguinte, é uma indústria que usa muita eletricidade, se eu tiver um mercado para me pagar mais pelo aço verde, mais pelo alumínio verde, isso vai acontecer, pessoal, eu vou falar isso um pouco mais no final, nós estamos relativamente prontos para isso. E assim por diante, papel e celulose, o nosso setor de papel e celulose no Brasil é 60%, 70% autossuficiente, sem precisar ele produz a sua própria energia. Então, uma coisa importante, o Brasil tem que acordar para isso, investir no mercado de produtos verdes com valores diferenciados. Tanto é que uma frase que eu trouxe aqui do Bill Gates, o livro dele é assim, se ele tivesse apenas um desejo que seria realizado pelo gênio da lâmpada, sobre uma invenção do último século, qual que seria? Seria a eletricidade, porque é o único que tem um papel pesado, o único que tem uma possibilidade pesada de ajudar com a descarbonização do mundo, ok? Tentar ir mais rapidinho aqui para não estourar muito o meu tempo. O que é importante aqui? Falei lindo, eletrificar, eletrificar. Essa é a matriz de produção de eletricidade do mundo. Isso não serve para o mundo inteiro ainda, pessoal. 60% de toda a eletricidade do mundo é feita baseada em combustíveis fósseis. Mas isso é o que serve para o nosso país. 70% a 80% de toda a eletricidade produzida no Brasil é baseada em energia renovável. Primeira coisa, vamos tomar cuidado para não deixar esse número abaixar, ele andou abaixando um pouco aqui. Na verdade, a gente tem que tentar fazer isso até aumentar. Então, o nosso país está numa situação em criar essa eletrificação da economia, em criar produtos verdes para atender a Europa, para atender a Ásia, que a maioria dos outros países não estão. É só comparar a matriz mundial com a nossa. A gente não pode perder essa oportunidade. Vou falar mais 2 slides aqui, que como a Unicamp está tentando participar disso. Que é um laboratório vivo em que todas essas tecnologias que a gente está falando foi instalada em campo, na rede elétrica, na residência das pessoas, nos comércios aqui no distrito de Barão Geraldo, onde fica a Unicamp, com o apoio do Grupo SPFL. Foram mais de 180 milhões de reais de investimento, vamos entender como essas tecnologias funcionam, quais as dificuldades que ela cria, quais as facilidades que elas podem fornecer. Isso a gente tem um monitoramento em tempo real, são bilhões de dados que são enviados para os servidores da Unicamp, para a gente fazer toda essa parte de Data Science, Data Analytics e assim por diante. E o nosso grande parceiro é a SPFL, e lógico, porque existe uma política aí da ANEEL de P&D. Uma outra que é mais até o professor Luiz Carlos que cuida, que é o pesquisador responsável, eu sou apenas um dos pesquisadores principais aqui, é o Centro Paulista de Estudo de Transição Energética. Isso daqui foi um projeto apoiado pela FAPESP, tem apoio também da SPFL Energia, Eletrobras, da CIMA, da Secretaria de Estado de São Paulo, da Radasc, que é como a gente pode pegar toda a parte do setor público do Estado de São Paulo e tornar ele mais eficiente. Toda a parte do setor público do Estado de São Paulo é eficiente do ponto de vista energético, eficiente do ponto de vista econômico e tornar mais renovável. Então, são 2 grandes iniciativas que o pessoal aqui da Unicamp participa. Um sou eu mais que cuido e um outro é o professor Luiz Carlos. Caminhando aí para os comentários finais, pessoal. O Grid Edge, eu acabei até fugindo um pouco desse termo na hora que eu fui vendo melhor quem que era o público aqui. O Grid Edge é uma série de tecnologia que está permitindo eu descentralizar o setor elétrico, descarbonizar o setor elétrico e digitalizar. Isso tudo tem a ver com transição energética. A gente tem que ver a transição energética nos próximos décadas aqui no Brasil, tem que estar claro isso para todos os governantes, para todos os players, todos os participantes, como uma oportunidade. Então, não só é uma necessidade, do ponto de vista ambiental, mas como uma oportunidade.
E a eletrificação da economia é o que vai permitir isso, porque é o vetor mais fácil de energético de eu fazer utilizando renováveis, ok? Aqui é onde eu vou bater bastante. A gente tem que pensar nesse mercado de produtos verdes. Nenhum país do mundo, praticamente, vai atender os protocolos assinados de redução dos gases de efeito estufa, ok? Não tem como isso. Qualquer um que fizer as contas de como está caminhando, você tem que ter um breakthrough tecnológico muito grande, algo que a gente não está vendo isso. E ao esses países não conseguirem atender, eles vão cada vez mais apertar para tentar chegar o mais próximo possível. Eu tenho certeza que países europeus, eu tenho certeza que países asiáticos são os que mais vão ter dificuldade de atender qualquer um dessas metas, eles vão criar o quê? Mercados para que países onde já tem uma eletricidade verde produza produtos que eles podem utilizar e vão pagar um diferencial por isso. Então é isso que eu gostaria que o Brasil não perdesse a oportunidade de jeito nenhum, acho que seria a minha principal mensagem aqui. E lógico que é um processo lento, o que quer dizer isso? A gente não pode ficar pensando muito, esperando muito, a gente tem que começar já, porque é um processo demorado fazer tudo isso. E aqui é o último slide mesmo, a gente precisa de um plano nacional para fortalecer o setor elétrico, ele vai ser fundamental no futuro, promover a eletrificação da economia. Nós temos que garantir que a gente continue uma elevada participação de renováveis, a gente já é alto. A maioria dos países, pessoal, para transformar a matriz de geração de eletricidade renovável igual a nossa, vai demorar uma década. Então, a gente está 10 anos avançado em relação a muitos desses países. A gente não pode afrouxar em relação a isso. E acreditar nesse mercado de produtos verdes, ok? Que são o aço verde, o alumínio verde, a amônia, fertilizante via o hidrogênio verde, e assim por diante. Eu acho que essa seria a minha mensagem final. Eletrificação, eletricidade é um dos papéis super relevantes, embora seja uma indústria de 100 anos, é uma indústria que vai ter um papel extremamente relevante nos próximos 10 anos. A gente tem que acordar para isso, a gente tem que incentivar isso, e a gente tem que acreditar que vai surgir esse mercado verde aqui nos próximos 10 anos, e o Brasil tem todas as condições de atender isso. Bom, obrigado, acho que eu passei 1 ou 2 minutinhos aí, daí eu devolvo a palavra aí para o Assada. Almir, agradeço a apresentação, muito interessante a apresentação. Eu só vou lembrar a audiência aqui que quem quiser fazer uma pergunta para os nossos palestrantes aqui, basta enviar uma mensagem, um e-mail para iearesponde@usp.br, que vocês observam aqui na tela, na parte superior aqui do vídeo. Vou passar agora a palavra para o professor José Carlos de Melo Vieira Júnior, professor docente também da Escola de Engenharia de São Carlos, para realizar a apresentação do Ciro e continuar com a nosso workshop. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor Assada, pela apresentação. Então, boa tarde a todos, né? Então, dando continuidade aqui ao nosso ciclo de palestras, né? Depois da palestra do professor Valmir da Unicamp, gostaria de apresentar aqui o Ciro Vicente Bocuzzi, né? Fazer uma breve apresentação de sua biografia. O Ciro, desde 2007, é sócio-diretor da EcoEE, empresa de engenharia e consultoria focada em gestão de energia e tecnologias avançadas, é empresa pioneira em tecnologia de sistemas inteligentes de energia. É fundador e presidente do Fórum Latino-Americano de Smart Grid, iniciativa essa dedicada à implementação de novas tecnologias de forma sustentável no setor elétrico brasileiro. Engenheiro eletricista pela Universidade de Mackenzie, pós-graduado em administração de empresas pela FGV, possui MBA em finanças e controladoria de empresas pela FIPCAF, FEA, FIA e USP, e é membro e conselheiro de administração de empresas certificado pelo IBGC. Ele atuou também na Eletropaulo por 25 anos, onde foi vice-presidente na gestão da empresa, depois de ocupar várias posições gerenciais. Foi vice-presidente executivo da Enersul, atual Energisa, em Mato Grosso do Sul, e diretor executivo da consultoria Andrade Canelas, atual Timos Energia. Não sei se eu falei certo, Ciro, se é Timos ou Times, mas depois você me corrige, por favor. Bom, então gostaria então, de passar a palavra para o Ciro e agradecendo desde já ele ter aceitado o nosso convite. Por favor, Ciro. Professor José Carlos, muito obrigado aí pela breve apresentação. Queria iniciar também agradecendo a Poli,
e ao IEA, né, na figura da professora Virgínia Parente, né, que representa aqui o professor Cardoso, a professora Suani, né, grandes amigos aí do passado. Eu fui conselheiro do antigo IEE, né, que deu origem ao IEA, e então eu tenho um vínculo muito grande, trabalhei muito com a equipe de vocês aí, isso já faz uns 20 anos, né? Então, é sempre um prazer estar de volta aí num evento onde tenho grandes colegas. Queria cumprimentar também o professor Assada, né, e o professor Zé Carlos, que estão mediando essa nossa conversa. E muito feliz aí em, de novo, estar podendo assistir a brilhante exposição aí do professor Valmir. Semana passada, nós realizamos a 14ª edição do Smart Grid Forum, né? São 15 anos, foram 14 edições durante o período aí da pandemia, nós não fizemos alguma coisa remota, mas há 15 anos a gente faz o Smart Grid e o professor Valmir nos deu a honra de tê-lo aí entre os eminentes palestrantes, né, falando da sua visão, da necessidade de se manter foco na infraestrutura de transmissão e distribuição, que é uma coisa que muita gente ainda não acredita, né? Eu até, antes de começar a falar aqui, eu vou perder 2 minutinhos, né, para contar a história. Eu venho da indústria de energia, vim de concessionária, trabalhei minha vida inteira, uma grande parte da minha vida profissional em distribuidoras de energia, né, principalmente na Eletropaulo, entrei estagiário, saí vice-presidente, foram quase 30 anos, e depois da Enersul, e eu tive a oportunidade de começar a assistir essa transformação que o professor brilhantemente apresentou. Já nos finais da década de 90, a gente já via que a descentralização, as renováveis, toda essa questão da tecnologia de eficiência energética, o modelo da indústria centralizada estava sendo desafiado, e a gente foi procurando estudar. Nós criamos, na época eu liderava a parte de operações da empresa, e eu mandei gente para todos os lugares do mundo para entender como é que esse processo estava se iniciando. Já havia uma grande discussão e um grande vetor ambiental, que é a Rio 92, né, que foi aqui no Brasil, né? Eu também era responsável pela área ambiental da empresa. Então, já existiam essas pressões, e quando acabei saindo da Eletropaulo, em 2007, eu fundei a minha empresa, que é a EcoE, mas eu me senti na obrigação de fundar também o fórum, porque eu resolvi trabalhar com essas tecnologias que eu chamava que eram tecnologias de energia do século XXI. E eu precisava explicar o que era isso, porque não existia, ninguém sabia o que era isso, né? Então, a gente criou um fórum, e as primeiras edições do fórum, basicamente, nós só tínhamos pessoas de fora do país. Eu tinha que trazer speakers internacionais, porque a comunidade aqui ainda não estava com toda essa proficiência para discutir em detalhes toda essa transformação. Então, nós fizemos a semana passada, como eu falei, já a 14ª, estamos há 15 anos discutindo isso, e temos ainda um caminho longo a percorrer, que é isso que eu vou tentar mostrar. Apesar das oportunidades serem imensas, a gente ainda tem que remover algumas barreiras, né, e trabalhar para que essa transformação dos sistemas possa viabilizar todo esse novo mundo de eletrificação da economia que o professor falou, né? Então, eu começo falando, já mencionei, né, a agenda mundial, já desde o século passado, preocupada com as mudanças climáticas, tem acelerado uma nova indústria de energia, né, que é essa indústria que o professor brilhantemente aí apresentou, né, mostrando toda essa parte de renováveis, a descentralização, né, a mudança do nível de viabilidade de escala de recursos, né, os recursos distribuídos de energia, e agora, mais recentemente, tudo isso ainda alavancado pelo avanço das tecnologias digitais de comunicação e informação, né, com algoritmos avançados, enfim, toda uma série de outras funcionalidades aí que muito bem aí o professor colocou. Aqui no Brasil, a gente olhando nessa mesma época e fizer um rápido retrospecto, nós tivemos aí nesse período de 95 até aqui, que é basicamente essa fase de aumento da discussão do problema
global aí de ambiente, nós tivemos 6 grandes socorros ao setor elétrico. Isso daí são 27 anos, e o custo total desse socorro foi em torno de 500 bilhões. E esses socorros sempre foram, invariavelmente, repassados ao consumidor, de várias formas, de várias maneiras, né? E isso também ainda hoje é um desafio que pressiona as tarifas, né? Nós tivemos um primeiro estudo na reestruturação do setor elétrico brasileiro, em 1995, quando se desverticalizou as atividades de geração, transmissão e distribuição. Depois tivemos um racionamento, em 2001, 2002. Daí, em 2012, tivemos a MP 579, né, que baixou as tarifas por decreto, né, e gerou aí um descompasso entre os custos e as receitas do setor. Em 2014 e 2015, essa conta chegou, as distribuidoras tiveram que fazer um empréstimo para não quebrarem, né, através da CCEE, e isso, claro, foi diferido, o impacto desse empréstimo foi diferido em compromissos futuros de aumento de tarifa. Em 2020, tivemos a Covid, fizemos a mesma coisa. Em 2021, tivemos a crise hídrica e fizemos a mesma coisa. Então, nós temos tarifas com aumento comprometido aí até 2027, 2028, só por conta disso, né? Aqui eu não estou falando de outras questões aí que andam falando, como a questão das térmicas, a questão de prorrogação de subsídios. E existe uma grande discussão que, infelizmente, o Brasil vem assistindo recorrentes rateios de conta para pagar custos não apurados passados, né? E nós estamos insistindo no modelo onde, infelizmente, a gente está repassando tudo isso para o consumidor. É isso que o consumidor vê, uma pressão muito grande, está em todos os jornais, o custo da eletricidade no Brasil, o aumento maior comparado com a inflação. Quer dizer, nós somos um país abençoado por Deus, com tantas oportunidades de energia. O que nós estamos fazendo, né, com o nosso querido setor elétrico, né? O modelo setorial do brasileiro, né, de eletricidade, ele já dá sinais de esgotamento já há muito tempo, né? E isso, como eu falei, tem pressionado os custos, né? Existe hoje uma pauta de modernização desse setor. O governo atual, que está encerrando o seu ciclo, deu continuidade a um trabalho que começou em 2017, através de uma consulta pública de número 33, para discutir a modernização do setor. Então, se olha a questão da abertura do mercado, uma mais correta alocação de custos setoriais, né, e eliminação de subsídios. Os subsídios são uma grande fonte desses descompassos, né? Consumidores, por exemplo, que hoje migram no mercado livre, deixam custos que ficam sobrecarregados sobre os consumidores cativos. Então, existe toda uma necessidade de uma realocação, um novo rearranjo setorial, né? Então, existe essa pauta, mas, infelizmente, essa pauta ela ainda está muito focada em modernização de regras, né? Ela não traz consigo os investimentos que são necessários para os sistemas de T&D para fazer frente a toda essa transformação que o professor Valmir falou, né? As empresas ainda investem muito, as distribuidoras ainda investem muito, mas é necessário mais, né? Existe um gap grande de investimentos na área de transmissão e distribuição. Eu vou falar um pouco sobre isso, né? E esse tema acabou sendo delegado para o Legislativo no projeto de lei 414, e ele necessitaria ter um plano associado para a renovação dessa infraestrutura de transmissão e distribuição, e, como o professor falou, é muito importante, ela é fundamental para essa transição. Sem ela, nós não vamos conseguir sair de lugar nenhum, né? Nós temos uma infraestrutura maravilhosa, mas os nossos sistemas ainda têm dificuldades. Quais são essas dificuldades? As redes não estão ainda preparadas de uma forma extensa e massiva para a integração avançada dessas renováveis. As renováveis estão entrando nas redes atuais, essas redes precisam estar
com um nível maior de investimento em tecnologia para poder hospedar de uma forma organizada e tirar o melhor proveito dessas renováveis. Nós temos uma tarifa na baixa tensão, que é uma tarifa monômica, né? E esses consumidores não têm conectividade. Então, abrir o mercado para eles só deve fazer sentido se houver um benefício. Mas esse benefício não vai poder ser auferido ou ser percebido porque nós não temos como ofertar e monitorar e corretamente, de forma segura, contabilizar essa energia que é consumida a cada momento. Os preços de fornecimento, eles são diferentes em diferentes horários do dia, em dias da semana e dias do mês, né? Não existem incentivos para os consumidores gerenciarem a sua demanda, né? Mas, ao mesmo tempo, os consumidores estão avançando em alguns investimentos, como em geração própria de energia, mas as próprias distribuidoras elas têm barreiras que eu vou apresentar para fazer esses investimentos que são necessários para melhorar essa orquestração, para adequar essa orquestração, né? E, por isso, na falta de uma política pública, que eu acho que é o grande foco de interesse desse projeto que nós estamos discutindo aqui hoje, né? Que a ideia é ter uma política pública que objetive as oportunidades, né, que o país tem. O Brasil vem postergando muitas mudanças que o mundo já abraçou, né? Vários países já estão implantando, por exemplo, a segunda ou a terceira versão, geração dos medidores inteligentes, tarifas inteligentes, né? Que, como muito bem disse o professor Valmir, é um elemento-chave para fazer a conexão entre o cliente e o setor de energia. O medidor, hoje, o medidor inteligente, ele é tão importante para medir energia com diferentes horários, com diferentes opções tarifárias, mas ele é tão importante para permitir a integração da inteligência interna das casas, né, que hoje já existem muitos eletrodomésticos inteligentes, para otimizar o uso desse sistema elétrico que fornece energia, né? Então, hoje, nós estamos realmente operando com a tarifa de baixa tensão. Existe um consenso setorial de que o mercado deve ser aberto e que deve modernizar. Mas, como eu falei no passado, a tarifa já está desafiada até o limite. Não existe espaço na tarifa para que esses investimentos sejam reconhecidos. Então, nós chegamos num ponto de impasse e de imobilidade. E são, basicamente, 3 sofismas, né, que têm sistematicamente adiado essa discussão, por exemplo, de modernidade da medição. O primeiro sofisma é o seguinte: quem vai pagar a conta? Isso daí é um investimento bilionário e vai causar impacto na tarifa, vai ficar insuportável investir, continuar comprando da concessionária, o consumidor vai, então, cada vez mais buscar outras formas, nas regras atuais, por exemplo, indo para a fotovoltaica e deixando os custos para os consumidores que não conseguiram migrar. Isso daí eu escrevi um artigo sobre isso, junto com o presidente da ABIME, no Valor Econômico, no ano passado, no meio da crise hídrica. A gente fala sobre isso, sobre essa necessidade e a relevância dos sistemas de transmissão e distribuição para viabilizar a transição energética, né? E também melhorar o gerenciamento da energia, né? Que nós estamos cada vez mais tendo mais crises e em cada vez menos tempo, né? Elas estão recorrentes em períodos menores. Quem vai pagar a conta? O consumidor brasileiro já está pagando a conta. Nós temos a nossa conta já comprometida até 2028. Por quê? Porque a gente está pagando uma conta para financiar socorros periódicos e sem deixar nenhum legado para a sociedade, para que a gente tenha uma posição de enfrentamento melhor nas próximas crises. Essas tecnologias, por exemplo, de medição, permitiriam a gente, numa crise hídrica em 2021, fazer um programa real de resposta à demanda, que é muito menos complicado de fazer na residência, nos pequenos comércios, né, na baixa tensão, do que nas grandes indústrias, que já têm compromissos assumidos,
tem compra de energia, hoje o governo tenta fazer isso no grande consumidor, que tem um impacto maior, mas metade do consumo de energia no Brasil, mais ou menos, é na baixa tensão, e a baixa tensão está simplesmente excluída disso, né? Esses socorros aí que eu mencionei, esse número atualizado de torno de 500 bilhão ou 500 bilhões, eles teriam sido suficientes para a gente fazer 10 implementações completas de troca do parque de medição. Eu vou mostrar isso um pouquinho. Então, nós já estamos pagando a conta de não mudar, de não renovar ou de adiar essa modernização, né? Os clientes já estão mais tecnológicos que as empresas. As empresas precisam ter espaço para investir. O sofisma 2 é o seguinte, fala, não, os países que trocaram os medidores, eles têm um desafio grande, como o professor falou, eles têm ainda, estão 10 anos, 15 anos, 20 anos atrás na renovação da matriz, que a nossa já é renovável. Então, nós não precisamos trocar os medidores, né? Então, não é importante nem urgente investir em redes inteligentes no Brasil. Só que o que essas pessoas que usam esse argumento esquecem é que a nossa base hídrica está afetada já pelas mudanças do clima e que toda a expansão maior de renováveis que nós estamos tendo está sendo feita através da eólica e solar, que são energias não despacháveis, ou seja, são energias não controláveis. O ANS está tendo já problema de atender rampas significativas de carga, tanto que aparecem ou desaparecem, devido, por exemplo, à passagem de uma frente fria. O ONS e as distribuidoras elas não conseguem mais enxergar a real demanda que está sendo atendida. O que se enxerga é a diferença entre o que a geração distribuída e a autoprodução atende e o sistema elétrico atende. Então, num dia, por exemplo, que passa uma grande nuvem ou há uma grande paralisação de ventos numa região, o consumo da rede ele explode repentinamente. Em um pequeno espaço de tempo de meia hora, você tem rampas aí de 7, 8 gigawatts. Nós estivemos discutindo isso no fórum. Então, cada vez mais, para esse nível de penetração que já existe na matriz elétrica brasileira, dessas renováveis variáveis, nós precisamos ter recursos crescentes de flexibilidade operativa. Como que se dá essa flexibilidade? Através de energia armazenada, por exemplo, usinas reversíveis, que é uma coisa que também eu tenho estudado muito nesses últimos anos, né? E é a grande fonte supridora de flexibilidade no mundo. Através de sistemas de transmissão de grandes dimensões, você traz energia de outro lugar rapidamente, né? Quando você tem, ou escoa para outro lugar o excedente, quando você tem excesso, né? Ou através de gerenciamento da demanda, que é falar, consumidores, reduzam a sua carga e ganhem um bônus da sua tarifa, contribuindo para o setor elétrico, sistema elétrico, nesse momento. Então, o atual nível de renováveis que nós já temos na matriz, ele já pressiona o Brasil para recursos de flexibilidade que ainda não estão disponíveis. Para atender isso, o que nós estamos contratando? 40 bilhões de térmica, que vão impactar essa tarifa ainda mais para daqui a 20 anos, 25 anos. E o terceiro sofisma é que a sociedade quer modicidade tarifária. E que essa é a absoluta prioridade do regulador. E não deve ser assim. O consumidor, na verdade, ele quer opções. Hoje ele vai para a solar porque ele não tem opções na tarifa regulada. Ele só tem uma tarifa, que é uma tarifa monômica. Ele não pode ter um cardápio de opções, né? E tampouco terá, com essa medição que eles têm, na abertura do mercado, porque quem vai continuar suprindo a medição de energia são as distribuidoras com os medidores velhos. Então, para mudar esse cenário e melhor alocar os custos, nós precisamos ter um cardápio de tarifa, e não um cardápio opcional só, mas mandatórios para certos usos que implicam em maior compromisso, maior investimento e maior compromisso da rede elétrica. Então, essa alocação de custos hoje, com a tarifa monômica, ela não é adequada.
existe um consenso que isso precisa evoluir. Aí, o que acontece? Nós temos aí que cruzar esse abismo, né? Nós precisamos viabilizar, destravar investimentos em modernização de redes antigas de transmissão e distribuição, instalação de medidores inteligentes, instalação de automação avançada, instalação de sistemas de controle avançado, e a tecnologia ela tem avançado mais rápido que a regulação, né? O regulador, a ANEEL, ela está já muito sensível, ela participa ativamente do fórum, ela tem uma interlocução muito grande com líderes como o professor Valmir, né? Ele está fazendo aí uma série de apresentações que eu tenho acompanhado também na ANEEL, eu tenho também feito algumas contribuições, e eles estão muito abertos para poder entender aonde que está essa questão, né? A ANEEL, por exemplo, está tentando fazer agora, lançou a oportunidade para algumas empresas fazerem o que eles chamam de sandboxes tarifários, ou experimentarem tarifas em áreas confinadas durante um certo tempo, né? Sem mexer na regulação. Então, esses experimentos vão trazer aprendizado e novas possibilidades de alocação mais justa de custos. Então, vai se trocar alguns medidores. Mas existe um consenso de que isso não vai ser suficiente. A gente precisa ter um programa em paralelo, né? Porque já tem um gap que está se acentuando entre o que as empresas detêm de tecnologia e o que os consumidores detêm. E um grande exemplo de evolução rápida nessa área de iluminação pública. Várias prefeituras, né, que são as donas do ativo de iluminação pública, as donas do serviço, fizeram PPPs. E nessas PPPs já está se fazendo conectividade nas lâmpadas. Então, essa leitura dessa... Isso destravou todo um gap tecnológico na área de iluminação pública. Então, da mesma forma, nós temos o desafio de, no setor elétrico, trazer tecnologia. Hoje a gente tem sistemas aí implantados na maioria dos PPPs, já prevêem o telecontrole, dimerização e uma série de funcionalidades que visam a eficiência energética nessa área. E tudo isso sendo feito com efetividade de custo, porque a tecnologia já está aí. O que barra, então, no setor elétrico, né? A gente fez um estudo para a BINE, em conjunto com a BINE, do que seria um exercício de um Plano Nacional de Medição Inteligente. Aqui ninguém tem a pretensão de ensinar planejamento, nem para o regulador e nem para as distribuidoras, mas nós fizemos um exercício para demonstrar o que seria um plano mínimo para o Brasil, como uma semente para ter uma discussão inicial, uma consulta pública inicial. Isso foi oferecido para o Ministério e para a ANEEL, e a ANEEL está atualmente debruçada sobre esse plano e como fazer, como aprimorar, como discutir, né? Isso tem que ser discutido nacionalmente, não dá para vir alguém e falar, oh, esse daqui é o plano do Brasil, ele tem que ser construído com os agentes. Mas a ideia seria ter uma medida para começar a oferecer opções tarifárias em baixa tensão, gerar processos educativos para o cliente, usar eficientemente a energia e um sinal apropriado para a população em geral, né? A baixa tensão, como eu falei, tem metade do consumo de energia e 99% dos consumidores, né? E aqui a gente fez, né, algumas premissas. A alta tensão, as empresas já praticamente modernizaram seus medidores, quase toda ela é conectividade, é uma preocupação com proteção de receita, perdas, enfim. Aqui a gente imaginou um plano de implantação plurianual, ninguém vai trocar todos os medidores em um ano, isso é inviável, são quase 90 milhões de medidores no Brasil. Todos os países que fizeram isso dentro de um planejamento e de uma escala, né, com algum grau de racionalidade, né? A gente, então, imaginou que essa troca seria dos consumidores maiores para os menores, então, os clientes de maior consumo residencial, industrial, comercial na baixa tensão, partindo de cima para baixo, né? E não considerando os consumidores de baixo consumo. Existe um grande número de consumidores que consomem menos de 100 kWh por mês, e existem também os consumidores de baixa renda, né? Paradoxalmente, muitas empresas estão investindo em tecnologia na baixa renda para controlar perda, né? E onde você não consegue tirar
a efetividade dessa ferramenta como uma ferramenta de real gerenciamento da energia, né, para a grande massa de consumidores, né? E a gente imaginou que deveria ser um plano diretor, mas que deveria de ter um nível alto de flexibilidade, porque as empresas de distribuição elas têm desafios próprios. O Brasil é um país muito grande, de dimensões continentais, com grande diversidade de regiões, né? A gente escreveu já vários artigos sobre isso, né? O grau de variabilidade de situações é muito grande no Brasil, né? Então, cada empresa deveria estudar a logística apropriada, quais são as realidades de mercado, as geografias, a logística, e não só de consumo de energia, mas também de conectividade. Existem diferentes graus de conectividade, né? E nessa parte de conectividade também nós tiramos a maioria dos clientes rurais, não entraria num primeiro momento nesse plano, né? E a ideia seria a gente ter um medidor com funcionalidades mínimas, né, que a gente chegou a discutir, especificar e estamos oferecendo como uma ideia para a ANEEL, para que os clientes pudessem ter várias opções de tarifas, né, sem a questão da monômia. Só para resumir, não me estender aqui, esse plano previu aqui, foi o primeiro desenho, como falei, um primeiro exercício para a discussão ampla do setor, ele previu que seria possível medir quase 90% da energia de baixa tensão, instalando medidores em 56% dos clientes de baixa tensão. 56% dos clientes de baixa tensão respondem por 90% do consumo. Então, uma curva ABC, é um Pareto, né? E isso seria feito em ondas, né? Para os diferentes níveis de tensão, quer dizer, um primeiro desenho, uma primeira ideia. Isso daria, esse trabalho aí daria investimentos totais em torno de 45 bilhões em 8 anos, né? Só para vocês terem uma ideia, a prorrogação de alguns subsídios aí que estão em projetos do Congresso aí, tem custos superiores a 5 bilhões por ano, que é o custo disso aqui, tá? Isso para privilegiar uma determinada classe de consumidores, né, que consomem um determinado tipo de energia, enfim, né? E aí a gente teria uma média de trocas de 7 milhões de medidores, que não está muito diferente do que é a substituição normal por obsolescência, só que esses medidores estão sendo substituídos por outros que não habilitam as tarifas e tampouco estão conectados. Então, a gente precisaria ter um investimento adicional para a conectividade desses medidores, né? E aí, a ideia seria ter opções, né? Um mercado competitivo real, né? Existe já um projeto para se abrir o mercado a partir de 2026 para os consumidores de baixa tensão, exceto o residencial e o rural, e 2028 para o residencial e o rural. Então, as empresas poderiam ter estudos estruturados, né? E, em paralelo, ir estudando essas opções nesses projetos de sandboxes que eu mencionei anteriormente. Hoje, existem algumas barreiras que também estão todas identificadas, né? Por exemplo, as distribuidoras elas têm os seus investimentos reconhecidos apenas nos ciclos de revisão tarifária periódica, a cada 4 ou 5 anos. Então, o que acontece? Existe uma concentração muito grande de investimentos no último ano desse ciclo, porque o investimento que é feito aqui no primeiro ano, ele vai levar 4 anos para ser reconhecido. Então, o medidor, por exemplo, que tem uma vida útil de 10 anos, 8 anos, deveria de ter, né? Hoje se considera 13 anos, ele já estaria na metade da vida útil quando ele entraria na tarifa. Então, as empresas elas não têm incentivo, né? Então, o que se imagina, né? Capturar esses investimentos realizados em períodos menores, para ter um plano de suprimento de equipamentos mais estável, mais estabilizado, com logística de atendimento e tudo, né? Então, isso que seria, vamos dizer, o desejável. Além disso, hoje, quando as empresas fazem um investimento e ganham eficiência, elas rapidamente passam a compartilhar através de um fator X, que é chamado na tarifa, é uma fórmula na tarifa, e compartilha aquele ganho de eficiência imediatamente com os consumidores. As empresas elas assumem o risco dessa transição
e não tem tempo para recuperar esses investimentos necessários, né? No projeto da 414, se criou uma janela de oportunidade onde ela fez o investimento, capturou receitas adicionais para poder pagar esse investimento, e a partir de um determinado prazo, ela sim passaria a compartilhar isso na modicidade. Então, seria uma fórmula muito mais racional para a modicidade tarifária e que poderia dar um estímulo para as distribuidoras fazerem esses investimentos e mitigar riscos, né? Hoje, por exemplo, a regulação ela tem algumas limitações para consideração de vida útil. Esses equipamentos eletrônicos eles não têm uma vida útil igual aos antigos eletromecânicos. Ninguém mais usa relógio de corda. Só que esses relógios novos eles duram menos, né? Porque eles têm componentes eletrônicos, estão sujeitos a uma obsolescência mais acelerada. Então, isso também está sendo discutido pela agência. E também, hoje, toda essa expansão se dá em termos de sistemas em nuvem, né? E o modelo tarifário ainda hoje ele é muito focado na posse dos equipamentos, da infraestrutura de TI, que hoje já, basicamente, ela é terceirizada. Então, são formas de reconhecimento de custos, né? Não como investimentos, mas como despesas, né? Então, de uma maneira geral, eram esses os pontos que eu queria trazer para vocês. Eu fico à disposição, é um prazer, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar podendo discutir, e, mais uma vez, eu gostaria de ficar à disposição aí para perguntas e para reflexões aí adicionais. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado, Ciro, pela excelente palestra, né, que complementou de forma muito boa, né, ao que o professor Val me disse, né? Então, gostaria de abrir então, as perguntas. Alguém aqui tem alguma pergunta para fazer, já que não recebemos ainda nenhuma pergunta do público. Convido a quem está assistindo, né, para mandar perguntas para a gente, né? Ela está no canto superior da tela, né? Então, está o endereço de e-mail. Bom, se não tem, eu vou começar, então, para estimular o debate. Eu tenho duas perguntas, né? A primeira, mais ampla, né? Eu gostaria de ver a opinião dos nossos palestrantes, né? Então, o professor Valmir, ele falou muito forte da eletrificação da economia, tanto de ponto de vista de mais geração, como pegar cargas, digamos, térmicas e transformar em cargas elétricas, aí vem os veículos elétricos, etc. Só que a gente vai precisar de energia para isso, né? Então, a gente vai precisar de mais fontes, vamos precisar de uma política forte de eficiência, de gestão da demanda, né? Isso tudo, na minha visão, eu estou indo para um lado que eu queria ver a parte de educação e capacitação. Isso vai abrir muitas possibilidades tecnológicas e novos modelos de negócio, como vocês bem apontaram, e nós vamos precisar de gente para isso. Então, na opinião de vocês, assim, a gente... E outra, tudo isso envolve atividades de diversas áreas, são vários saberes. Focando, vamos puxar a brasa para a nossa sardinha, no engenheiro eletricista, né, a formação do engenheiro eletricista, como vocês veem a formação do engenheiro eletricista daqui para frente? Assim, o que deve mudar, o que deve melhorar? Então, deixo aí livre para vocês debaterem. Obrigado. Quer começar, Ciro? Você que está acostumado a lidar um plantel gigante de engenheiros aí nas empresas. Não, professor, fica à vontade. Aí eu tenho uma visão, mas se você quiser falar primeiro, pode falar. Você está dentro da universidade e está vivendo a pesquisa na carne, né? Eu acho que eu começo a falar e você completa, que acho que sempre você completa mais abrangente. Eu vou muito mais... Então, como é que eu diria, Zé? Primeiro, a gente tem que tomar um certo cuidado com algumas coisas. Todo caso que eu falo, eu gosto de uma visão positiva e uma negativa. Porque no mundo nada é só bonito, nada é só feio. Então, primeiro, a gente tem que criar não só os engenheiros, como caminhou para a sua pergunta, na formação, de forma um pouco mais ampla, um pouco mais geral do que era 25, 30 anos atrás,
Por exemplo, é muito mais importante para o engenheiro elétrico hoje em dia entender não só de potência, mas entender de energia. O engenheiro elétrico entender um pouco mais de ciência de dados. O engenheiro elétrico tem uma formação mais forte na parte econômica, porque a parte econômica é o que resolve dentro da empresa, as decisões são muito mais econômicas. Então, eu diria que falta talvez um pouco mais isso, como trabalhar com a ciência de dados para os nossos engenheiros, o curso tradicional, vamos dizer assim, de engenheiro elétrico, né? Como trabalhar melhor os aspectos econômicos e entender mais de meio ambiente, regulação e assim por diante. A maioria dos cursos de engenharia elétrica do Brasil praticamente não aborda regulação. E é o que define muito do mercado no setor. Então, acho que essas coisas a gente tinha que melhorar um pouco. Mas sempre tomando o seguinte cuidado. Daí é o que eu vivo dentro da universidade, o Zé Carlos vai concordar comigo. Cada vez mais a gente tem menos estudantes de engenharia elétrica interessados na parte técnica. E o Ciro depois vai ou me desmentir ou me confirmar. E eu sempre falo assim, eu tenho muito contato com os executivos das empresas. Então eu vou dar um exemplo do Grupo PFL, que eu trabalho aqui muito. O Luiz Henrique, que é o vice-presidente do Grupo PFL. Ele é um cara com formação técnica, ele é formado na USP São Carlos, fez um mestrado em Itajubá, lá naqueles cursos bastante técnicos do pessoal de Itajubá, e assim por diante. Ele chegou em algum momento dentro da Brad a ser professor na parte de perdas técnicas regulatórias. Então, uma coisa que eu vejo é que o aluno está começando a pensar muito assim, eu quero ser o gerente, o diretor, o presidente da empresa, e pensando que é só gestão que ele tem a aprender. Isso num curso de engenharia elétrica. E eu tento mostrar para eles que quase todos esses que subiram na carreira dentro de um setor tão técnico como é o setor de eletricidade, eles têm formação técnica. O Ciro provavelmente vai concordar, você vê que ele é engenheiro eletricista e chegou lá à vice-presidência da empresa. Aqui que eu vejo no Grupo PFL, a maioria... Lógico, existem áreas que não precisam ter a formação de engenheiro elétrico dentro da empresa, mas o vice-presidente de negócios regulados, ele tem uma formação sólida técnica. E em algum momento ele também tem que fazer a formação dele de gestor, a formação dele dos MBAs e assim por diante. Então eu responderia de duas formas, a gente tem que dar uma amplificada nessa parte econômica, ciência de dados e ambiental, regulatória e assim por diante, mas tomando cuidado que no final não adianta eu achar tudo isso bonito e correto se a parte técnica não funciona. A parte técnica continua existindo lá embaixo. Então a gente tem que passar isso para os nossos alunos. Quase sempre que eu chego para um aluno hoje, segundo, terceiro ano de faculdade, eu pergunto, o que você pensa, o que você deseja fazer ao que você se formar? Eles me dão duas respostas. Ser consultor, só que consultor tem que ter experiência, o cara nem se formou. Ou ser diretor da empresa. Ninguém fala, vou aprender bastante para depois chegar lá. E eu vejo que nas empresas, a maioria, lógico, de novo, áreas diferentes são coisas diferentes, mas no setor elétrico, a parte técnica ainda é fundamental. No final, a decisão econômica é decisão política, é decisão regulatória, mas você tem que respeitar a parte técnica. Então, acho que eu responderia mais ou menos. Um alerta para os jovens que a parte técnica é importante. Depois de 20 anos trabalhando, você pode começar a esquecer um pouco a parte técnica, mas antes você precisa passar por isso e a gente expandir um pouco o nosso currículo. Se você chega para um aluno de graduação e falar o que é TUSD, ele não sabe. O que é TUSD? Toda essa parte econômica, tarifária do setor, a maioria dos nossos alunos de graduação não sabe, e nós, professores, muitas vezes não passamos essa mensagem para eles. Fica à vontade aí para discordar e complementar. Brilhante, eu acho que é bem isso mesmo. Eu fui um cara técnico, eu comecei como engenheiro, estagiário, trabalhando dentro de subestação, depois eu fui para uma área de planejamento de expansão, depois fui para a área de operações, onde ficava no centro de controle, né, ouvindo o que os eletricistas estavam falando no campo, procurando entender. E se você não tem essa base técnica, você não consegue operar uma rede, você tem que ter fundamento, porque não adianta você querer religar um alimentador que está com defeito, você vai matar gente na rua, isso é imperícia. Então, existe toda uma questão de responsabilidade técnica, e as empresas, elas precisam, isso é o núcleo do negócio, é o foco do negócio. Então, o engenheiro eletricista, o técnico em eletricidade e até a formação do eletricista são pontos fundamentais. Você quer ter uma boa empresa de eletricidade, você precisa ter esse arroz com feijão.
Não adianta. Eu fui chefe de engenharia, quando eu cheguei no departamento de engenharia da Eletropaulo, antiga Eletropaulo, né, que era muito mais do que hoje é Eletropaulo, pegava todo o Vale do Paraíba, Baixada Santista, a região oeste, Sorocaba, onde tem uma parte da CPFL. Nós temos 120 engenheiros do departamento de engenharia numa distribuidora de energia. Eu tinha um especialista que cuidava de cabos subterrâneos. Ele entendia tanto quanto o fabricante sobre o composto lá que ia dentro do cabo. Ele discutia a especificação do cabo com os fabricantes. Hoje as empresas perderam tudo isso. O departamento de engenharia das maiores empresas aí tem 8, 10 pessoas. Aí eu presto serviço para essas empresas, né? Então, hoje, essa engenharia está muito fora das empresas. Essa expertise ficou muito fora das empresas. Então, um bom caminho para uma carreira técnica, dentro das empresas existe um cara mais generalista, que saiba ouvir, que saiba entender, que tem uma base técnica sólida, mas dentro dos provedores de tecnologia, né, que são os fornecedores de materiais, equipamentos, você tem muita coisa. A competência para o cara que está sentado na cadeira operando o sistema hoje, ele tem que entender de TI, tem que entender de regulação. Ele não pode ultrapassar lá o montante contratado lá pela empresa, porque senão ele vai pagar uma tarifa de ultrapassagem enorme. Mas ele tem que entender de TI, porque senão ele não vai dar um comando para o religador. Então, os desafios se multiplicaram e nós estamos vivendo realmente uma transformação grande. Tem uma carência enorme de engenheiros aqui no Brasil. O Brasil, para quem quer fazer engenharia, quer seguir a carreira, tem um caminho brilhante. Eu encorajaria os estudantes a considerarem usar a sua expertise técnica. O Brasil precisa de bons engenheiros. E bons engenheiros no Brasil também estão sendo convidados a trabalhar lá fora. Eu tenho vários ex-engenheiros que foram engenheiros brilhantes de carreira técnica, que hoje estão no exterior e estão ganhando muito bem. Então, você não precisa ser diretor de empresa para ganhar muito bem, eu diria isso. Mas hoje, o elenco de competências necessárias, como bem falou o Valmir, ele é muito maior. Mas o arroz com feijão você tem que conhecer. Mesmo sendo diretor, senão você vai tomar decisões erradas. Você não vai entender por que você precisa de mais flexibilidade, por exemplo, com uma renovável que você não despacha. Esse background técnico, muitas vezes, falta para pessoas que estão sentadas em posições estratégicas. Infelizmente, essa é uma realidade. Então, é sempre bom cuidar da sua carreira e do seu conhecimento específico, especializado. Bem, excelente, senhores. Obrigado pela resposta esclarecedora. Espero que motivadora para os estudantes que estão assistindo aí ao nosso. O Ciro arrumou dor de cabeça para ele, né, Zé? Nós vamos ter que chamar ele de vez em quando para dar umas palestras para os nossos alunos aqui. Vamos lá, não. O cara foi estagiário, engenheiro eletricista, vice-presidente de empresa, de consultor. Ele passou por todos os sonhos de vocês, mas veio de uma base. Isso. Então, até hoje, quando alguém me fala alguma coisa de energia, eu procuro entender com o meu conhecimento lá da faculdade, dos cursos de especialização que eu fiz, que não foram poucos, os treinamentos que eu fiz. Enfim, eu era engenheiro, eu fiz treinamento de eletricista também. Então, quando a gente ouve alguma coisa, a gente tem uma condição de melhor julgamento de quem não passou por todo esse processo. Você formar e, de repente, ir trabalhar num banco ou virar diretor de uma empresa sem ter passado por todas essas etapas é até temerário, porque você tem uma responsabilidade civil e muito grande em cima de tudo aquilo que está acontecendo dentro da empresa. Então, não ter muita pressa e curtir essa jornada, porque você, na faculdade, aprende muita coisa, mas depois lá você vai pegar uma pastinha daquilo que você aprender, vai começar com essa, depois você vai pegar outra coisa, né? E fazer essa jornada é muito importante para você chegar depois numa posição de comando, enfim, né? Ou mesmo como um líder. O professor Valmir aí escreve papers, cria inovação, cria patentes, né? Isso é um serviço importante para a sociedade. Né, a questão da pesquisa e desenvolvimento, isso é fundamental, é o que move o mundo, é o que torna a sociedade melhor. Vou passar a palavra para o professor Assada.
Bom, nós temos uma pergunta aqui da professora, da nossa colega aqui, coordenadora aqui do evento hoje, professora Virgínia. Professora Virgínia, acho que você mesmo pode fazer a pergunta, não, professora? Estamos sem seu áudio. Aí. Tá. A minha pergunta... Bem, eu tenho, na verdade, uma pergunta para o Valmir e outra para o querido Ciro, né? Eu digo querido porque já participamos juntos, né, de algumas comissões, e sempre é uma alegria revê-lo. E também foi um grande prazer ter o professor Valmir hoje. Bem, a pergunta para o professor Valmir é como é que ele vê os desafios da Petrobras nesses novos tempos em que as petroleiras do mundo estão se voltando à energia elétrica, enquanto a Petrobras tem se voltado a atividades mais lucrativas no curto prazo, ou seja, mais investimentos na produção de óleo e gás. E a minha pergunta para o Ciro, já deixo também, é como ele vê também, de certa forma, o papel da nova Petrobras, agora com a participação privada, com definições dadas justamente por esses novos sócios majoritários, né? Num país que depende tanto de transmissão para esse novo cenário, que ambos os nossos palestrantes de hoje sinalizaram, que é o mundo que tem de eletrificação, justamente com fontes não controláveis, não é? E em regiões, um país de dimensões continentais, em que a transmissão é muito importante. E aí a gente percebe que essa é uma empresa que foi privatizada, detendo um NACO de quase 40% da transmissão 40%, do país, o que vai dar aí muito trabalho para o regulador, né? Então, ficam aí os meus desafios sobre Petrobras e Eletrobras, e gostaria de ouvir os comentários do Valmir e do Ciro. Obrigado, Virgínia. Eu vou começar respondendo falando o seguinte: eu sou um otimista, sempre. Okay? Se a gente não for otimista, como é que a gente vive? E querendo ou não, uma decisão energética, uma decisão envolvendo Petrobras e tudo mais, envolve muito o executivo e o legislativo. É uma decisão de governo, né? Decisão energética no país é uma decisão de governo. E eu acredito que o próximo governo está sinalizando. Eu tive, inclusive, ontem uma reunião com um dos novos diretores da ANEEL, que veio da Petrobras. Ele é procurador da República, ele foi muitos anos o advogado da Petrobras, e ele falou que já lá, em 2010, já tinha uma discussão da Petrobras se tornar uma empresa mais de energia do que de petróleo. Daí isso morreu um pouco nos últimos anos, acho que todo mundo concorda comigo isso, mas eu acredito que agora com o novo governo já está se ventilando no meio que vai vir forte essa ideia da Petrobras como uma empresa de energia, muito mais do que somente petróleo. Lógico, a gente tem que tomar cuidado. Seguinte: por mais que a eletricidade vai crescendo, a gente ainda vai depender do petróleo por muitos anos à frente. Uma das frases que eu botei na minha apresentação é: esse processo é longo, é um processo de multidécadas, todas transformadas. Por mais que a gente tenha pressa, ele não é simples de ser feito. Então, o petróleo ainda vai ser fundamental. A Petrobras, no modelo atual, ela continua sendo fundamental dentro do nosso país, mas acho que esse alerta já surgiu dela: olha, vamos ser uma empresa de energia. Tanto é que a Petrobras já investe atualmente em renováveis, eles têm um parque de geração eólica, então ele já estava vindo numa diversificação que foi talvez reduzida nos últimos 4 anos, mas que eu acredito que vai crescer muito. E vai crescer muito não só, porque mesmo até a sua pergunta, você está pensando no lucro. A gente tem que pensar no lucro e na sustentabilidade da empresa. Não existe lucro sem sustentabilidade. E eu acredito que a Petrobras vai enxergar que, se todas as outras grandes petroleiras do mundo estão caminhando para isso, que esse é um caminho. E sempre lembrando que o Brasil está em melhores condições do que a maioria desses outros países. Há 15 dias eu tive uma reunião com o pessoal da Total Energy, que é a petroleira da França. E eles vieram forte, que olha, a gente vai investir em offshore no Brasil, a gente quer pesquisas nessa área. Então, naturalmente, a Petrobras vai responder e se adaptar. Então, eu acredito que são duas coisas. Com o novo governo, acho que já vai ter um apelo maior para essa parte ambiental, para essa parte de diversificação.
e a Petrobras caminhando para isso, e com os exemplos que ela estão vendo em todos os grandes players, British Petroleum, Total Energy, Shell, caminhando para isso, não tem como ficar para trás. Então, eu acredito bastante que a Petrobras vai ser relevante nesse tema. Ela vai se reinventar igual todas as outras. Mas eu acredito ainda que nas próximas décadas ainda vão depender muito de combustível fóssil. Próximas décadas a gente ainda precisa muito de gás, precisamos muito de petróleo. Mas pensando que eu quero estar vivo, a empresa, né, nos próximos 100 anos, igual uma Shell, que é uma empresa de 100 anos, ela vai tentar se adaptar a isso. Uma coisa, talvez até complementando, a hora que o Ciro responder, ele vai mais para o lado da Eletrobras, uma coisa importante de entender é o seguinte, que eu sempre tento explicar para meus alunos. O setor elétrico, estruturalmente, fisicamente, ele é um monopólio. Só passa uma rede elétrica na frente da minha casa. Por mais que eu abra o mercado, eu compro energia de alguém, mas o fio sempre vai ser daquela empresa. Nenhum país do mundo vai fazer 2 fios. Eu faço isso no setor de telecomunicação, em todo o setor. Aqui não faz sentido. É um investimento tão grande em infraestrutura que não faz nenhum sentido. Então, estruturalmente, hardware, físico, fio, a gente sempre tem um monopólio muito forte. No setor de petróleo, a gente não tem esse monopólio tão forte, porque a maior parte, tudo bem, tem os gasodutos, tem os oleodutos, mas boa parte vai para o caminhão, postos e assim por diante. Mas, paradoxalmente, o setor de petróleo tem muito menos empresas competindo no mundo do que o setor elétrico. O setor de distribuição mundialmente é um setor extremamente disperso, feito por muitas pequenas empresas, ou médias, pequena talvez seria exagero, mas médias empresas, e o setor de petróleo não. Então, é até uma coisa que a gente vai ter que aprender, o setor de petróleo caminhando, como lidar com isso. Porque o setor elétrico tem, tudo bem, uma Eletrobras no Brasil, mas quando você vai para a distribuição, são 60 e poucas empresas. Se você for para os Estados Unidos, distribuição, provavelmente são 300 empresas de distribuição, 400 empresas. Então, é um setor, no final, que parte dele é muito mais pulverizado. E daí, todos os dois lados vai ter que aprender a trabalhar um pouco isso. Mas eu sou otimista, Virgínia. Eu acredito que nós vamos começar a caminhar para enxergar que meio ambiente, eu não vou falar de meio ambiente, eu não sou um cara que tem bagagem técnica para discutir meio ambiente, ok? Eu defendo as coisas do meio ambiente, mas eu não tenho uma bagagem técnica. Mas entender que transição energética não é só necessidade, é a frase que eu falei, é oportunidade. A transição energética para os países é uma oportunidade gigantesca. A gente já tem uma matriz renovável que outros países vão demorar 10 anos para ter. Se a gente entrar no mercado de produzir produtos eletrointensivos com essa nossa matriz renovável, e esses produtos vão ter sobrecusto, ok? Os países europeus vão pagar 20% a mais por aquele aço. Os países asiáticos vão pagar 20% a mais por aquele papel. Os países precisam da amônia vindo de uma estrutura verde. Então, a gente enxergar isso, e acho que todo mundo vai enxergar isso, é extremamente claro, pelo menos na minha opinião, é extremamente claro. Então, eu sou otimista que a Petrobras ela vai continuar dando essa nossa segurança de petróleo, a gente precisa, em nenhum momento eu falei que a gente não precisa de petróleo, óleo e gás, é fundamental para as próximas décadas, não é nem os próximos anos, décadas, mas ela vai acompanhar esse processo, eu acredito muito nisso. E daí eu vou deixar o Ciro falar mais da Eletrobras aí, que vai complementando. Inclusive, bem no passado, há 10 anos, tinha um programa que falava o seguinte, a Eletrobras vai ser tão grande quanto a Petrobras. E depois houve uma mudança disso, até talvez o jeito é o mercado, não é só decisão política, até o jeito que funciona, e daí o Ciro tem mais até background para falar um pouco sobre isso, Ciro. Ok, professora, obrigado pela pergunta, né? O que eu vejo é que a Eletrobras ela está evoluindo, ela chegou agora no nível de corporation, né? De ter uma administração própria, mas para chegar lá, ela teve um longo caminho, né? Houve todo um programa de saneamento da empresa, né? Que foi feito com as vendas das distribuidoras. Para vocês terem uma ideia, nós estamos falando aqui, a Eletrobras tinha várias distribuidoras na região norte e nordeste do país, que eram sistematicamente deficitárias, cada uma com um regime próprio de administração, né? Normalmente vinculada a uma ingerência política regional muito forte, né? Local, né? E tudo isso foi feito, todo um programa de saneamento, né, da empresa, para justamente poder proporcionar chegar até onde chegou, né?
E eu também, como professor Valmir, eu sou muito otimista, porque esse saneamento tirou aí recorrentes prejuízos, né, da costa do contribuinte e do consumidor brasileiro, profissionalizou a gestão dessas empresas que foram vendidas, né, foram privatizadas, as distribuidoras hoje são operadas por grupos privados com muito maior competência. Eu acompanhei esse processo, eu dei consultoria para alguns desses grupos que adquiriram essas empresas, eu participei da avaliação e do processo, e então eu vi que realmente tem um trabalho monstruoso feito para chegar até aqui. E hoje a empresa, a Eletrobras, que chega, ela tem um DNA muito mais focado em transmissão, alguma geração importante, também é em torno de 20%, 40% de transmissão no Brasil, e é uma empresa que está muito focada em ter quadros profissionais e pés no chão, e vai ter uma musculatura que a velha estatal não tinha. Então, ela vai ter que trabalhar de uma forma muito forte e competente com a parte do serviço regulado, que é basicamente a parte da transmissão, né? Tem as redes da Eletrobras têm um papel fundamental para garantir a confiabilidade do sistema brasileiro, né? Toda essa questão da diversidade hidrológica que tem, o operador nacional, ele se usa dessas redes para poder bem atender, né, o sistema, e esse é um serviço regulado, né? Vários dessas redes ainda têm desafios de modernização, porque, como eu falei, a gente tem um grande contingente de redes aí da década de 60, da década de 70, o sistema teve uma forte expansão, né, nessa área aí de 70 a 80, os anos 70 a 80. Então, existe um desafio de renovar estruturas, mas a empresa que tem hoje para fazer isso, ela tem uma musculatura que a velha estatal não tinha, uma seriedade que a velha estatal não tinha, porque ela vai ter que prestar conta aos investidores, e ela tem uma cobrança que a velha estatal não tinha, porque a ANEEL ela pode ela vai ter que ter uma imagem pública, uma preocupação com a imagem pública que a velha estatal talvez não tinha, né? Infelizmente, a ANEEL sempre teve uma administração muito profissional, mas o próprio Ministério, muitas vezes, segurava, colocava panos quentes, que eu acho que não vai ser mais o caso. Então, eu vejo com bons olhos, eu acho que vai ser um player importante na expansão da transmissão, na modernização desses sistemas. A velha Eletrobras participou de várias SPS, que são sociedades de propósito específicas, que fizeram expansões marginais ao longo do tempo. Ela também saiu de várias dessas SPS, que eram sociedades complicadas, que não prestavam um bom serviço. Então, eu acho que ela vai ser muito mais seletiva, tanto nos novos empreendimentos, como na renovação dos empreendimentos atuais. E eu acho que ela também vai se candidatar a ser um player lato sensu em energia. Ela vai olhar o hidrogênio verde, já deve estar olhando certamente, já deve estar olhando a microgeração. Existem oportunidades, por exemplo, de hibridização de usinas, né? Eu falei um pouco sobre armazenamento de energia, isso é uma área que eu tenho particularmente estudado bastante aí já nos últimos 6, 7 anos, e o Brasil tem oportunidades fabulosas nessa área e uma demanda não atendida já pela configuração de penetração atual da renovável na matriz. Então, eu acho que a Eletrobras ela vai ser um grande player, mas ela vai ser muito seletiva nos novos empreendimentos e ela vai olhar o campo da eletrificação de um modo mais aberto. Eu acho que na distribuição ela não volta, ela não vai ter interesse em reassumir distribuidoras, eu acho difícil isso, mas eu vejo ela muito focada nessa parte de novos energéticos, nessa parte de grandes sistemas de transmissão, armazenamento, que é uma necessidade grande, e talvez até dentro dos próprios clientes, a parte de comercialização dela, eu acho que vai também ganhar um novo dinamismo, eu acho que vai ser um grande player de comercialização, que ela ainda não é. Ela tem muita energia para vender.
sei se eu respondi. Bom, eu tenho uma pergunta aqui, aproveitando os dois também, a brilhante resposta aí dos dois, aqui, Valmir e do Ciro. Um dos trabalhos aqui do nosso grupo, aqui nos eixos temáticos da USP, né, na parte de energia, é compreender o setor, então, de energia, não só a parte elétrica, né, igual o Valmir colocou também, é energia mesmo, então, ver todas as áreas de energia. Mas, assim, do ponto de vista também do desenvolvimento sustentável, né, das ODS da ONU também. E um dos primeiros pontos que a gente teve dificuldade, olhando a ODS, todas as ODS, é poder fazer a relação do impacto da energia em cima de cada uma das ODS. E as ODS versam em diferentes áreas, por exemplo, fome, desenvolvimento sustentável, tem muitas áreas ali que a gente nem imaginava, né? E foi, nossa, como é que a gente vai fazer a relação da energia com a pesca, por exemplo, ou mesmo com a fome, né? Então, mas de forma geral, o que a gente vê hoje em dia? Então, é essa questão de você ter que atender às necessidades da sociedade, que não é somente apenas da parte econômica, né, do desenvolvimento econômico. A gente tem que atender também às outras áreas também. E, para mim, está ficando claro que a gente tem que passar por várias coisas, né? Então, uma melhoria nessa parte, da parte da regulação, para poder implementar as novas tecnologias, certo? Dinamizar e poder ter um avanço real. Então, eu gostaria de saber, mais ou menos, nessa toada, assim, não sei se vocês compreenderam, mas nessa linha que eu estou colocando, o que vai pressionar o avanço dessa área, de fato, né? Por exemplo, no setor elétrico, o que vai pressionar? Então, é um desenvolvimento do lado da demanda, dos consumidores exigindo ali, não, eu estou colocando aqui novas tecnologias de geração, a indústria tem as suas necessidades também, e, por outro lado, a gente está vendo um setor elétrico que necessita modernização. Então, eu quero confirmar com vocês o que vai realmente pressionar a modernização na frente, né? Visto que a gente tem várias demandas aqui. Gostaria de ouvir a opinião de vocês aí. Não sei se vocês entenderam mais ou menos meu raciocínio aqui. Se você me permitir, Valmir, eu posso tentar começar. Essa pergunta aí é uma pergunta de $1 milhão, né? Que é uma pergunta de uma estratégia multi-objetivos, né? Para atender multi-objetivos. O que eu vejo dentro do espectro aqui da nossa realidade aqui de Brasil, né? Pensando aqui, olhando o Brasil, quais são as nossas fortalezas? Acho que nós somos fortes no agro, nós temos alimento, a gente pode ajudar o mundo a superar a fome. Infelizmente, nós temos um desafio brutal aqui ainda no Brasil, mas eu acho que nós temos muita competência nessa área. Nós temos uma competência muito grande na parte de energia, né? Eu acho que isso já ficou claro, né? Que a gente é um gigante adormecido que precisa ser destravado, né? Nós precisamos tirar as nossas próprias amarras, né? E não são difíceis de fazer, a gente precisa ter um grande acordo setorial, começar a pensar para frente e não ficar rateando custos passados, enfim. Eu acho que tem um desafio nessa área. E eu acho que a gente tem também duas outras grandes oportunidades, uma muito forte na área de mineração, como o professor falou, né? Essa parte da indústria. Eu acho que a guerra, a gente teve um movimento muito forte já de 30, 40 anos para cá, que é a globalização, né? Então, você alocar a produção onde ela era mais barata no mundo, então você mandava as empresas para a China, fazia o offshoring, né? E agora tudo isso está sendo repensado, né? Com toda essa questão de guerra, você está pensando, e com a própria pandemia, né? Você ter supridores locais, né? O mundo ainda está conturbado aí com problemas de logística, de produção, falta de componentes, né? Então, muitos países estão repensando em trazer produção local, né? Para poder ter algum nível mínimo de segurança. Então, eu acho que o Brasil ele vai trilhar esse mesmo caminho, né? Eu acho que existe uma linha de pensamento muito forte e algum consenso para a necessidade de algum nível de reindustrialização do país, né? E aproveitar toda essa questão de recursos naturais, né? Essa abundância energética, essa abundância alimentar, essa abundância mineral que a gente tem riquezas minerais muito grandes aí, tem desafios também regulatórios aí nessa área aí, que também é da mesma área
do Ministério de Minas e Energia, que podem ser aproveitados e podem ser alavancas importantes para que o Brasil consiga trazer níveis maior de inclusão, né, dentro dessa matriz de ODS da ONU. Por exemplo, a mineração, ela normalmente está disponível em locais onde você não tem renda. Então, é uma forma de você incluir comunidades inteiras que hoje estão abandonadas, você não tem atividade econômica e você pode trazer emprego, trazer renda, trazer algum nível de conforto, dar um salto realmente de qualidade. Mas tudo isso tem que ser feito com cuidado, né? Todas as soluções têm que ser balanceadas, né? Não existe uma bala de prata ou uma fórmula mágica. Mas o Brasil tem essas principais alavancas, que eu acho que vão ser as grandes oportunidades para a gente poder atingir os objetivos, né? Então, olhar essas oportunidades, olhar essas alavancas de uma forma mais aberta, para ver como elas juntas podem nos levar a um outro patamar aí de atendimento às prioridades aí mundiais aí locais, né? Principalmente bem-estar da comunidade. Nós temos um desafio social muito grande no Brasil. Infelizmente, a educação também, né? Estamos aqui dentro da universidade aqui conversando, eu acho que também é uma dessas alavancas de transformação, né? Então, nós precisamos priorizar a educação em todos os níveis. Quando a gente fala, né, a gente não está falando só universidade, né? Por exemplo, outro dia estava conversando aí com o colega do Senai, né, até combinando da gente falar, muita parte dessa transformação a gente vai ter capacitação em vários níveis, né? E o SESI e o Senai, por exemplo, são ferramentas importantíssimas. A Coreia transformou o país de um país agrícola para um país industrial num trabalho que foi feito lá pelo SESI e Senai deles, aí nos anos 60. Então, a gente tem essa mesma oportunidade. Nós temos boas cabeças, bons profissionais, boas instituições, mas que precisam ser regadas, né, e incentivadas a avançar conjuntamente, né? Eu sou otimista também nisso, né? Eu acho que o Brasil tem uma oportunidade imensa. Você, Valmir. Bom, vamos lá. Primeiramente, concordo também com tudo que o Ciro disse aí, né? Vou começar, talvez, sempre tentando complementar um pouco, né? Acho que a ideia também. O Assada perguntou de onde viria a pressão aí, consumidor, governo. Eu acho que o Ciro falou um pouco disso e eu vou reforçar. A pressão vem do consumidor, mas não pode vir só do consumidor. Esse é um tema tão estratégico, a parte energética, que tem que ter o governo. Ok? Então, existe uma pressão do consumidor, mas, sobretudo, no nosso país, eu acho que é fundamental que tem que ser uma coisa centralizada, tem que ser um objetivo de governo a gente promover toda essa transição energética, e essa transição energética pensando na criação de empregos, essa transição energética criando recursos para o nosso país e assim por diante. É muito importante essa pressão do governo. E uma outra coisa que eu acho que vai ser a pressão, vai existir essa pressão internacional que a gente tem que estar pronto antes. De novo, eu repito, a maioria dos países não vão atender os protocolos nem em 2035, desde 2050. E os países europeus e muitos países asiáticos, inclusive a China, que ela vai estar muito longe, em algum momento, a China nos últimos anos ela começou cada vez mais a se preocupar com essa imagem dela. Em algum momento, ao não conseguir atingir isso, ela vai procurar parceiros que permitam eu fazer isso. E, de novo, é a gente podendo trazer uma parte da indústria eletrointensiva para o Brasil. Isso daí faz sentido do ponto de vista global. Okay? Para nós faz sentido que crie empregos, criam recursos, que eu possa investir em educação e tudo mais, mas do ponto de vista global, se aqui é possível produzir esse produto do ponto de vista ambiental mais adequado, a gente deve fazer isso. Nós lembramos que o setor, por exemplo, de aço e alumínio no Brasil era fortíssimo, e houve uma desindustrialização, parte do quê? É o que o Ciro mostrou. A conta de energia sobe daquele tanto, não tem o que fazer, eu vou para a China produzir aço, que a conta de eletricidade é muito mais baixa. Então a gente tem que, lógico que não tem mágica para a gente vir aqui e abaixar nossa conta de eletricidade amanhã, isso não tem que fazer, o Ciro mostrou, tá? Ela está comprometida pela próxima década, talvez, 27, 2027, 28, 29 aí, na próxima década, eu diria, mas acreditando nisso, que esses países vão pagar 20, 25, 30% a mais por um aço produzido de forma adequada. E assim por diante. Então, a gente tem que pensar nisso daí.
né? Isso vai criar toda coisa. Indo para o agronegócio, também fundamental, a gente tem que modernizar. Modernização desse agronegócio é o quê? É digitalização, é automação. De novo, tem muito a ver com o setor elétrico. A outra coisa, eu volto a chamar a atenção dos fertilizantes, aí como a gente foi pego aí, né? A gente importando praticamente tudo de fertilizante, 80% de fertilizante não pode. Num país que é um celeiro de produção de alimentos para o mundo, você não ter uma capacidade de produzir o seu fertilizante, sendo que é possível fazer de forma verde isso, lógico, tem um custo maior. Sempre o problema é o custo. Só que a gente tem que criar situações para isso. Então, acho que a indústria de mineração, energia e tudo mais pode trazer muitos benefícios para o resto do nosso país e só que saber fazer isso. Agora, é fundamental uma coisa que eu vou chamar a atenção aqui, o fortalecimento das agências reguladoras. As agências reguladoras do Brasil foi algo muito bem criado, 25 anos atrás, 20 anos atrás. A ANEEL, em particular, é um órgão de extrema competência técnica, né? São jovens brilhantes que estão lá, eu convivo com eles, a gente sabe que até então a gente precisa fortalecer. O que eu estou dizendo? Recentemente, a ANEEL estava criando uma série de propostas para lidar com a micro e mini geração, e a gente viu, por exemplo, o legislativo falar, olha, vocês não têm a capacidade técnica e nós que vamos legislar sobre isso. É isso que a gente tem que tomar cuidado, é isso que o governo tem que saber fazer. Olha, não estou falando que o legislativo não deve atuar, não estou falando que o executivo deve atuar, mas tem que ouvir o agente técnico, que são as agências reguladoras. Então, é fundamental eu continuar fortalecendo essas agências reguladoras, né? E, finalmente, na educação, vou falar... Primeiro, assim, eu não vou falar como é que tudo resolve a energia com os outros 17 ODS, Assada, porque daí é o trabalho de vocês, não o meio do Ciro. Ele tentou dar um golpe na gente aqui, Ciro. Ele falou assim, olha, como é que eu ligo a energia com todos os ODS aqui? Não sei, não parei para pensar tanto assim. Mas educação é a única solução para qualquer país. Eu vou te dar mais ou menos alguns números. Todo mundo sabe aqui que parte da minha vida eu passo no Canadá, que eu acho que é um país do ponto de vista social, de respeito de direitos humanos e assim por diante. Não digo que é o melhor, porque não existe melhor, porque todo país tem defeitos e qualidade, mas é um país muito exemplar nesse tipo de aspectos sociais e assim por diante. Se você pegar o número de pessoas que têm o curso superior completo no Canadá, e percentual da população lá, e no Brasil, percentual da população aqui, a diferença percentual não é tão grande. 8, 9 pontos percentuais. Agora, se você pegar todo mundo que tem o segundo grau completo no Canadá e no Brasil, é aí que está o grande gap. Se você chega no Canadá, 30% da população tem o curso superior, só que 95% tem o segundo grau completo. Ok? Isso muda a vida das pessoas, isso muda o país. Aqui nós vamos ter talvez 20% no estado de São Paulo, 20 e poucos por cento com o curso superior, mas aí que você vai para segundo grau completo, vai para 40%. Então aí que está um dos grandes gaps. O ensino profissionalizante, que é muito forte nesses países, por exemplo. Aqui a gente tem dentro da Unicamp o Cotuca, que é a escola técnica. Um técnico sai dali com um salário inicial de pelo menos, e são assediados pelas empresas. Todas as empresas vêm aqui porque tem pouca formação de técnico no Brasil, com salários da faixa de R$6 mil e assim por diante. Então você consegue, com a educação, melhorar muito a parte social do país. Só que a gente tem que entender que não é só lá em cima. Lá em cima é fundamental para criar os líderes, para colaborar com o desenvolvimento tecnológico e assim por diante, mas nós temos que melhorar aqui embaixo. Né? Lógico que tudo isso não tem a ver necessariamente com a parte de energia, mas eu acho o agronegócio, como o Ciro disse, a parte de metais, industrialização da nossa economia novamente, a parte de energia, fundamentais, e a gente tem que acordar que a educação é a única solução. Então, lógico, a gente falou muito sobre energia aqui, porque é a oportunidade do país. Ok? Quando a gente tinha essa indústria eletrointensiva no passado, falava o seguinte, olha, a gente vende aço, a gente vende alumínio, em vez de vender o cinzeiro, que o cinzeiro feito tem muito mais valor agregado. Estava certo naquele momento, 20 anos atrás. Mas agora a gente está numa situação que a gente precisa do quê? Recursos, empregos, e assim por diante, que produzir um aço que o país, que o mundo precisa, faz todo sentido, mesmo sem ter aquele valor agregado. Agora, lógico, o mundo tem que reconhecer isso. Eu tenho que reconhecer que se o aço foi fabricado no Brasil, ele tem que valer 20% a mais. Eu tenho que reconhecer que se a amônia para o fertilizante foi produzido no Brasil, ele tem que valer
20% a mais. O mundo tem que estar a fim de pagar essa conta. Eu sempre brincava no passado, que eu estava no exterior, o pessoal todo mundo falava mal do nosso programa de álcool. Falava, vocês ficam plantando cana em vez de produzir comida para nós. Eu falava, rapaz, eu tenho que produzir comida para todo mundo, mas eu tenho uma quantidade de pessoas em situações difíceis no Brasil, que eu também tenho que pensar neles. Então, se você não está pagando o meu alimento de forma adequada, eu tenho que saber sobreviver. Lógico que produzir alimento talvez é mais nobre do que plantar cana, talvez seja, mas o mundo tem que entender isso. Nós temos que também resolver os nossos problemas sociais. Nós somos aptos para ajudar o mundo do ponto de vista de agro, nós somos aptos para ajudar o mundo industrialização / energia renovável, mas nós precisamos que o mundo internacionalmente compreenda isso daí. E, de novo, eu não acredito que num setor tão estratégico, um setor que é intensivo no ponto de vista de investimento de capitais, possa ser solucionado, seja organizado e resolvido pensando no consumidor. Eu preciso de agência reguladora forte. Eu preciso de um governo que tenha um plano de para onde que nós vamos, ok? Lógico que temos que atender o consumidor, lógico que temos que ouvir o consumidor, mas isso sozinho não resolve porque, de novo, eu vou até falar uma coisa até mais pessoal aqui. Meu filho entrou na universidade esse ano. Ele entrou em engenharia elétrica, eu estava com um pouco de receio. Depois que eu comecei a estudar toda essa parte de transição energética, eu falei, filho, pode ir. É o futuro. E o país nosso está pronto para isso, é a hora que entender isso. Eletricidade, energia, industrialização, o agronegócio, é o que vai tirar a gente de tudo isso. Mas, com agências reguladoras fortes, com influência do governo forte e o que ainda ninguém resolveu adequadamente no Brasil, a parte educacional. Sobretudo, primeiro e segundo grau, a gente tem que... Lógico, o ensino superior foi muito atacado nos últimos anos. A gente também tem que tomar cuidado que houve... Se você pegar o número de alunos que querem fazer mestrado e doutorado, quem está na universidade, sabe, diminuiu assustadoramente, porque as pessoas não têm maior receio de ir para uma universidade hoje em dia. Mas a gente também tem que cuidar muito do primeiro e segundo grau aqui do nosso país. Acho que é isso, Assada. Ok. Obrigado, Valmir. Eu achei que você fosse ajudar a gente aqui, terminar o resto aqui das tabelas, mas tudo bem. Ajudou bastante no final. Professora Virgínia, temos mais alguma questão? Vou passar a palavra para você. Já estamos aqui chegando aqui perto das 2 horas aqui do evento. Sim, obrigada, Eduardo. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco, especialmente aí aos nossos ilustres palestrantes, o professor Valmir, o professor Ciro. É um grande prazer tê-los aqui sempre, né? E, claro, as contribuições foram excelentes para os eixos temáticos, sobretudo para o nosso de energia, que tem também uma conexão, como o Eduardo falou, e também o José Carlos, com a questão dos ODS. Nós estamos sempre preocupados em estar em linha com a evolução mundial, com a preocupação com o desenvolvimento, com a equidade, a questão dos 3Ds, não é, de descarbonização, também tem a ver com o desequilíbrio, com a ideia de ter também um mundo mais equitativo. Nós sabemos que energia é uma coisa muito grave, e populações que não têm acesso a energias vivem muito menos do que aquelas que têm, e, sobretudo, as mulheres até vivem menos do que os homens, numa perspectiva de lifespan, de expectativa de vida. Então, são temas realmente muito caros e, claro, toda a fronteira tecnológica vem aí para contribuir para isso, e, como vocês falaram brilhantemente, o nosso país tem tudo para ter um valor agregado e ficar bem e ser um porto de suprimento do mundo a partir de produtos desejáveis, de produtos verdadeiramente verdes, que combinam com essa transição energética. Então, dito isso, agradeço muito aos nossos palestrantes e também aos nossos moderadores, professor Eduardo Assada e também o professor José Carlos, e também ao Rony, que está sempre aqui, todo mundo, todos os técnicos do Instituto de Estudos Avançados, o IEA, não é, Ciro? Ele já tinha essa sigla, Instituto de Estudos Avançados, e o nosso Instituto de Energia e Ambiente não pôde usar a mesma sigla, então nós continuamos como IEE, como Instituto de Energia e Ambiente,
Mais uma vez, agradeço ao professor José Roberto Cardoso e à professora Suani Coelho pela oportunidade de abrir e fechar esse evento. Então, agradeço a todos e que tenham um resto de semana muito agradável. Muito obrigado, Virgínia. Obrigado, abraço a Grande todos. abraço aí, um prazer muito grande aí estar com vocês. É um prazer também. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Obrigada.